Bem-vindos a bordo. Vai começar o novo podcast do Dois Empregos. O episódio de hoje é com destino a Portugal. Atenção, senhores passageiros. Começa agora. Dois Embarques. Está no ar o primeiro episódio do Dois Embarques. Esse novo programa aqui no feed do Dois Empregos. Eu sou o Caio, vocês já me conhecem. E antes de mais nada, quero dizer que tô aqui com ele, meu amigo Klaus. Fala, Klaus, beleza? Opa, Caião, tudo bom, hein? Que climinha diferente hoje esse episódio aqui, a mais na timeline do Dois Empregos. O que tá acontecendo, cara? Pois é, cara, até a gente tem convidado aqui hoje, mas antes de apresentar os nossos convidados, vamos explicar o que é isso, né, bicho? O que é esse Dois Embarques aí, né? Dois Empregos, o que vocês estão falando, né, meu? É um conteúdo extra que não substitui o podcast Dois Empregos, que ainda vai sair mais um episódio essa semana. O nosso foco aqui é a vida de brasileiros fora do Brasil. Nós vamos trazer essas histórias e entrevistas com o oferecimento do Promobit. Graças a eles, é um conteúdo a mais na sua timeline durante 2 meses, hein, Caio? Exatamente. Inclusive, hoje, nós estamos exatamente no primeiro dia do Amazon Prime Day, que é um evento global. Ó, você que ouve no lançamento, hein? Você ouve na data do lançamento, não perca tempo. Exatamente. Tá começando hoje o Amazon Prime Day, esse evento global de descontos. Então você pode aproveitar o Amazon Prime Day em qualquer país que você esteja, meu amigo. É isso mesmo, ó. Nós estamos estreando no dia 16 de julho de 2024 e vai até domingão, né, Caio? Dia 21? Exatamente, até o dia 21. Mas daí, como que o cara faz pra descobrir as melhores ofertas? Porque é um evento global, vai aparecer desconto em tudo que é coisa, de tudo que é categoria. Exatamente. E o indivíduo fica desorientado. Não tem como. É pra isso que serve o Promobit, né, cara? Então, a gente recomenda aqui até você baixar o aplicativo deles, que é muito fácil, muito intuitivo, e lá você faz a sua lista de desejos. Então você já vai colocando ali tudo que você precisa, seja para você viajar ou para que mais você quiser, né? É isso aí. Hoje a gente vai falar aqui, né, sobre a vida fora do Brasil. Então imagina só, você fazer sua lista de desejos, vai baixar o aplicativo grátis, vai fazer a sua lista de desejos lá, você põe lá mala, travesseiro, aquele saquinho de vácuo, Caio, que você puxa o ar e a roupa fica pequenininho, o cobertor fica pequenininho. Sim. Né? Põe um Kindle logo também na lista de desejos. A lista de desejos você não tá pagando nada, só vai pondo lá. Põe aquele separador de bagagem também, Klaus. Quem não conhece o separador de bagagem, fica a dica aqui que ajuda demais a organizar a mala. Viu? Exato, um tênis confortável, põe lá tudo que você sonhar. Aí, na hora que surgir alguma oferta, você vai ser notificado na hora com uma oferta real, verificada por pessoas reais. E essa oferta, ainda mais no período aí do Prime Day, você pode ter uma oportunidade extraordinária de economizar. Por exemplo, eu olhei aqui, isso antes do Prime Day, hein? Fui notificado de um tênis Nike Air Max Alpha Trainer. Olha que nome chique. Eita. Ele tá de R$ 799 por R$ 377. São R$ 422 de desconto. Então é um negócio, cara, que se você não tem um aplicativo para te notificar, quando você vai ver já esgotou. Já perdeu. Então é a sua chance de você saber na hora. Então é isso. Baixa o app, faz sua lista aí pelo link na descrição. Exatamente. Que eu tenho certeza absoluta que você vai economizar. Mas então, Caião, de volta a essa novidade que é o Dois Embarques aqui na timeline do Dois Empregos. Pra quem tá confuso ainda, o que nós vamos fazer aqui? É um programa novo do Dois Empregos, onde a gente vai receber cada episódio um convidado diferente. Esse convidado vai ser sempre um brasileiro que mora em outro país. Olha só. E ele vai contar como é que é a vida nesse outro país, né? Eu sempre me interessei por isso, né, Klaus? Sei que você também. Então a gente vai trazer sempre gente diferente aqui, de países diferentes, para conversar com a gente. Que legal. E é importante falar, Klaus, que é uma proposta diferente do Dois Empregos, né? Que a gente vai ter um pouco mais de tempo para conversar, um ritmo um pouco mais lento. Sim, a gente vai falar aí dos sentimentos, experiências, mas também não vai deixar
deixar de contar perrengue, né? Não é porque é diferente que a gente vai deixar de contar. Exato. É algo a mais que vem aí na sua timeline. A nossa ideia é fazer uma temporada de 8 episódios. Então você vai ter aqui esses 2 meses com episódio a mais na sua semana. Que bonito, que alegria, que beleza, hein, Caio? Exatamente. Vingando aí, pessoal gostando, a gente faz mais, é claro, né? E se o pessoal odiar, a gente finge que nunca existiu e de repente até apaga do feed. Se o pessoal gostar e pingar um cascaio também, né, Caio? Importante, muito importante. Mas hoje, Klaus, vamos apresentar os nossos convidados, eles que já são de casa, Klaus. Já abrem a geladeira, já fazem xixi de porta aberta. São eles, Amanda Correia e Claudinho Ábido, eles que são donos do site vagaspelomundo.com.br. Também tem o podcast Partiu Morar Fora, tem canal no YouTube, tudo mais. Sejam bem-vindos, Amanda e Claudinho, tudo certo? Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite, estreando aqui no podcast, que legal. É uma honra, obrigado pelo convite, Caião, obrigado, Klaus. E, olha... Não sei se foi coincidência ou aquelas coisas da vida. 2 embarques, 2 convidados já no primeiro pra... Você vê? Né, aquela coisa da numerologia, pra ficar tudo alinhado. A gente consultou uma numeróloga. Exatamente. Lene sensitiva, meu. Eita. E aí já faz... E o Faustão já apareceu. Olha aí, galera. Faustão anda sumido, tá mais calmo. Não, mas o Claudinho aqui substitui. A minha ideia, na verdade, era a gente... fretar um avião só pra gravar dentro do avião. Boa! Nossa, minha ideia. Infelizmente teve pequenos imprevistos que não foi possível. O pessoal da VASP não responde e-mail, né? O pessoal da VASP não responde e-mail, Transbrasil. Não quiseram nos patrocinar. Eu tentei até o da Panam pra dar uma ajuda no projeto, mas nada, voltou tudo. É uma vergonha pra indústria aérea nacional. Não é uma pena. Eles que saem perdendo, infelizmente. E a gente trouxe eles aqui, Klaus, não só porque eles são especialistas no mundo inteiro, né? Porque divulgam aí diariamente vagas ao redor do mundo, mas também porque eles moram em Portugal, né, cara? Então, acho que é um bom ponto de partida a gente falar de Portugal, porque é o destino de muitos brasileiros que resolvem morar fora, acho que muito pela questão do idioma. Já fica a primeira pergunta aqui, né? Brasileiro vai muito pra Portugal por causa do idioma ou, sei lá, a cultura é mais parecida? O que vocês veem aí da experiência de vocês? Eu acho que, na verdade, Portugal é uma porta de entrada, né, pra Europa. E a gente tem muita afinidade, né, com Portugal, tem a nossa história, né? Então, a história cultural, a bagagem, acho que os antepassados também contam bastante, assim. Não é só o idioma, não. Acho que as pessoas querem morar em Portugal principalmente pra fugir da violência, né, pra ter um lugar mais seguro pra morar. E eu acho que o que a gente tem de ligação cultural conta muito. Ah, com certeza. Essa até é importante, eu acho, essa pergunta, porque nós vivemos aqui em Portugal desde 2014 e em 2015, quando eu estava no mestrado ainda, a minha pesquisa foi para entender por que os brasileiros escolhiam Portugal como destino. E eu tinha a ideia de que era questão do idioma, né? A língua, por ser português, Portugal, português no Brasil e tal. E por uma grata surpresa, ou não, né? Porque foi uma surpresa por descobrir que não é a questão do idioma, não era, pelo menos em 2015, quando eu fiz a pesquisa, era a questão da violência. Das pessoas que participaram da pesquisa que eu fiz, 80% relatava como primeiro motivo a violência, né? Até porque era um outro momento de imigração pra cá, né? Pra Portugal. Meio que na onda quando a gente veio, em 2014, que eram pessoas já mais qualificadas que vinham para Portugal ou para continuar os estudos ou para fugir da violência. Então a questão do idioma não era aspas, problema, porque geralmente eram pessoas mais qualificadas que ou falavam espanhol ou falavam inglês também. Então escolhiam Portugal pela segurança e, obviamente, também pela questão financeira, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu com a gente, porque nossa ideia inicial era ir para os Estados Unidos. Eu queria estudar, né, continuar a minha carreira acadêmica, então queria fazer mestrado, enfim. E aí a gente, vamos para os Estados Unidos. Aí pesquisa, viu, não dá, né, a gente só tem 2 rins e eu não queria vender um para ter que estudar, morar nos Estados Unidos. Ficar só com um rim é complicado.
Então, aí a gente pesquisou e falou, não, Portugal, né, fica mais dentro da questão financeira. E eu acho que isso responde um pouco, né, da tua pergunta. Mas por que eu disse que num primeiro momento? Que já estamos desde 2014 aqui em Portugal e mudou muito o fluxo migratório. O fluxo migratório. As pessoas que saem do Brasil de 2014, por exemplo, que foi o nosso caso, para até 2016, 17, são pessoas com uma qualificação maior. E aí 2018, 19, a gente vê pessoas com menos qualificação, que aí sim vem para os... Trabalhar. Trabalhar. Eu não gosto desse termo, mas do tal subemprego, porque pra mim emprego é emprego, não tem, né? Mas que vem para esses trabalhos que os portugueses em geral não querem fazer. Então acho que houve essa mudança e agora a gente sente de novo. Acho que é importante a gente respeitar que todo emprego é um subemprego. Exato. Acho que é boa. É verdade. É uma outra maneira de enxergar. É aquela pergunta, né, Cláudio? Quando o cara pergunta assim, você trabalha com o quê? O cara fala com vontade de ir embora. Com fome, né, Cláudio? Trabalha com sono, trabalha com o quê? Trabalha com raiva. É difícil, né? Vocês falaram da segurança e vocês no dia a dia, assim, vocês sentem realmente que esse é um fator importante pra vocês? Tipo, hoje em dia você sai na rua em Portugal, vocês moram em Braga, né? E vocês se sentem totalmente seguros? É bem diferente do Brasil? Como é que é isso pra vocês? Ou já mudou também, já? Assim, mudou. A gente que já tá aqui há mais tempo já percebe que já não é mais tão seguro como era. Tem mais roubo de carros. Tá tendo mais violência, né? Vamos colocar assim. Mas não tem como se comparar com o Brasil. Pra te responder melhor, eu acho que a violência, né? Pra quem já visitou algum país da Europa ou conhece Portugal, por exemplo, aqui a gente diz que a violência é um não problema, né? As pessoas não têm isso como um problema no dia a dia. Por exemplo, a Amanda hoje, né, vai fazer pilates, não sei o quê. Quando ela volta a pé, de tarde, assim, no começo da tarde. Tipo, eu tô trabalhando, caramba, não existe nem, assim, não passa pela minha cabeça a possibilidade de acontecer alguma coisa. Não existe isso, entende? Não, essa preocupação, né, com ela, né? Você não vive em alerta, né? Porque eu acho que o duro é isso. Às vezes você nunca foi vítima de violência, mas aqui, principalmente nas grandes cidades, qual que é a pega? Andar com a mochila na frente, não deixar o celular em cima do balcão enquanto tá conversando com o atendente. É um monte de pequenas coisas que a gente vai se acostumando, e quando a gente vai para outro país, a gente até faz por reflexo, né? Sem se dar conta, né, Cláudio? A mochila assim, pra frente, a mochila pra frente e a tobinha na mão, né? Sempre. Com medo, Pois é. A gente tá recuando cada vez mais, cara. Eu vi um vídeo hoje, cara, um taxista, eu não sei que cidade que era. Meu impulso é falar Rio de Janeiro, mas seria uma sacanagem, porque eu não tenho a menor ideia se é Rio de Janeiro. Não. Imagina. Mas seja o que for, lá também aconteceu. Ele pegou uma passageira gringa. Eu sempre penso em Osasco, não deveria, né? Mas pode ser também. Uma passageira gringa, e ele botou ali e ela começou a mexer no celular, assim, no banco de trás do táxi e tal, e ele fez questão de botar no tradutor pra falar em inglês pra ela tomar cuidado de mexer no celular dentro do táxi com o vidro fechado, porque era muito perigoso. Eu falei, caralho, velho. Atrai tijolo, né? Tem um magnetismo no celular que atrai o... Pô, ela tá mexendo no celular com o vidro fechado dentro de um carro. E isso é perigoso no Brasil, entendeu? Perigoso, mas sabe que isso é uma coisa... A gente fala de violência no Brasil, mas o Brasil é muito grande, né, cara? Então, assim, a gente morava no sul do Brasil. Eu sou gaúcho. Gaúcho não praticante, mas sou gaúcho. A Amandinha é catarinense, né? E a gente... Filha de gaúcho. Filha de gaúcho, né? Por isso vem a história do salame que a gente fala. Então, se você, né... Já ouviu o nosso podcast? Já ouviu o nosso podcast e vai ouvir. Do nada, às vezes a Amanda fala salame. É muito por isso. Mas, dizia eu que a gente morava numa região no Brasil, no sul, que é uma região muito privilegiada, em termos gerais do Brasil, porque a violência é diferente. É claro que não é um paraíso, mas em comparação com outros estados, outras regiões, outras grandes cidades do Brasil, é muito tranquilo, né? Porém, esses dias eu comentei no podcast que essa questão do reflexo, né, que vocês estavam falando, eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui pra uma cidadezinha que tem do lado de Blumenau, que chama Pomerode, quando eu fui pra essa cidade em Pomerode, que é do ladinho de Blumenau, é um filme.
Tipo, é uma cidade que é colonização alemã. Então, meu, as cidadezinhas em Chaimel, as casinhas em Chaimel, aquele estilo alemão e tal. E eu lembro que uma coisa que me chamou a atenção é que tinha muita grade, muita cerca elétrica em alguns locais, assim, algumas casas e tal. E eu pensava, pô, mas uma cidade pequena assim, por quê, né? E muito disso, que a gente assiste essa questão da violência, a gente traz pro nosso dia a dia, né? É a questão dos meios de comunicação aproximarem realidades que não são as nossas. Então, às vezes o cara assiste lá o Datena, me dá embaixo do ladrão, não sei o quê. Aí você fala, meu Deus, cara, uma barbaridade aí, meu. E aí você fala, meu, vão roubar minha casa. E eu tô no interiorzinho, na cidadezinha, eu coloco cerca elétrica, muro e tal, não sei o quê. O que pra gente que é do interior chama mais atenção, que você fala, a casa tem muito alarme, muita coisa, o cara deve ter coisa boa. Né? É o contrário, o efeito. Trocou de TV, hein, malandrão? Né? Mas é isso, essa questão da violência aqui que tu disse do dia a dia. Cara, é um não problema, sabe, Caio? A gente não se preocupa com isso, cara. Não... E nós já moramos também na Inglaterra, né? Em 2019, moramos 6 meses na Inglaterra, também não tinha problema nenhum, né? Andar à noite, andar com o celular, sempre foi muito seguro, que né? a sensação de segurança em Portugal seja maior. Sim. Portugal, em comparação com a Inglaterra. Em Portugal e na Espanha e na Itália, né, nos países do sul da Europa, é muito legal porque, assim, no verão as pessoas ficam muito ao ar livre, né, as pessoas querem pegar sol, querem estar numa esplanada, né, num barzinho do lado de fora, tomar uma cerveja no final da tarde, então é outra realidade, né, as pessoas deixam o celular em cima da mesa, deixam a bolsa, é muito mais seguro. E assim, a sensação que eu tava dizendo de se sentir mais seguro ou não, vou dar um exemplo bobo, assim, quando a gente, aqui em Portugal, vai num parquinho com a nossa filha, a gente tem uma filhinha pequenininha, vai num parquinho, e aí vamos dizer que tem uma gurizadinha, assim, fumando um cigarro normal. Se a gente chega e fala, pô, tem como fumar mais pra lá e tal, os meninos, desculpe lá e tal, eles saem, né? Pedem desculpa e tal. Na Inglaterra, até as pessoas que a gente conversava, quando ia no parquinho, os caras estavam ali fumando, gurizada, assim, eles falam, é melhor não falar nada, entendeu? Porque tá todo mundo de casaco, fica aquela sensação, né, que tinha até uma personagem aí que falava, olha a faca! Na Inglaterra, a faca pega valendo, né? Facada. Caraca, então, assim, não fazia ideia. Pô, tem até A maioria dos crimes é com faca, né? Porque a arma de fogo é proibida, nem a polícia não tem, né? Então, é aquela história, se você proibir arma de fogo, o cara quiser matar o outro vai ser na facada, com violão, com quem quiser, né? O cara acha um jeito. E aí, inclusive, a gente viu, quando a gente tava morando na Inglaterra, a gente foi pra Birmingham, que é a segunda maior cidade da Inglaterra, que é gigantesca, né? Uma metrópole. E aí a gente viu uma estátua que chama o Anjo, né? The Angel, que o artista, né, que fez, o artista plástico, fez com facas apreendidas que foram utilizadas em crimes na Inglaterra. É um anjo de faca. Sim, é um negócio bizarro. Sensacional. Pesquisa aí pra tu ver, é muito louco. Passou o sentimento ali, hein? Achei criativo. Exatamente, mas é bem pesado assim porque é uma campanha. Você não esquece, é uma parada que você não esquece depois, né? Um anjo de facas, cara. Não, é gigantesco, cara. É um anjo gigantesco, as asas são com umas, tipo aquelas... tipo machete, assim. Faca apreendida, bicho. Faca que você não sabe quem matou. Exatamente. Isso que é pior. Na barriga de quem que tava essa faca antes de estar aí. Que horror, cara. Mas, no geral, claro, é um país seguro também, entendeu? Porque é isso, qual que é a tua base de comparação, né? A gente tá comparando o Brasil com qualquer outro país, a gente morre, no Brasil morre mais gente assassinada do que na Síria, né? Então, é difícil, né? Sim. Puta, eu fui ver o Anjo de Facas aqui, digitei no Google, sensacional, hein, cara? Muito da hora. Convido o ouvinte a pesquisar, cara, no Google aí também, que é sensacional. Ficou bem da hora. Ficou meio tenebroso, né, cara? Que acho que é a intenção, inclusive. Sim, pesado, né? Porque ele tá inclinado pra frente, assim, né? E, cara, a gente viralizou esses tempos atrás aí uma portuguesa xingando brasileiros aí. Foi um negócio que todo mundo compartilhou e tal. Como é que é aí? Vocês saem na rua, falam que é brasileiro, já toma um tomate na cara, o pessoal xinga mesmo, manda você de volta. Porque aqui o pessoal ficou... Não, eu não vou mais pra Portugal, porque pra Portugal o pessoal vai me esculachar lá, não sei o quê. Não sei se é bem assim, né? Mas aqui o pessoal, quando a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia, o pessoal queria cancelar o estrogonofe. Então também o pessoal tem reações que serve estrogonofe, tem reações que não dá pra entender da galera. Russa, né? Também, aqui em Portugal, né? O cara não toma mais vodka. Até ofende os poloneses, porque a história da vodka é da Polônia, mas acabou. Então, aqui em Portugal tem a questão do preconceito, da xenofobia, e eu acho que ficou um pouco mais forte nos últimos anos
por conta da invasão dos brasileiros, né? Como foi uma migração muito forte. Foi muita né? gente em Foi pouco muita gente. espaço de tempo muito curto. Em um ano, 200 mil novos imigrantes, mas não são só brasileiros. Tem argentinos, tem mexicanos, tem Bangladesh, venezuelanos, indianos. Tem gente do mundo inteiro chegando. Que turma bem fudida. Que turma, Então as pessoas se sentiram invadidas, né? Eu acho que os portugueses se sentiram invadidos. Foi o BRICS todo, né? Porque é um país de 10 milhões de habitantes. Então, se você recebe 200 mil novos imigrantes em um ano, é quase 1 milhão de imigrantes em Portugal. No total hoje. Eu acho que até e desses 1.400.000 são brasileiros. O número até acho que é superior, porque não entra nessa contagem as pessoas que têm dupla cidadania europeia. Como é o nosso caso já hoje, né? Nós temos a dupla nacionalidade por tempo de residência, mas tem muitos brasileiros que imigram para Portugal, para outros países da Europa, com a sua cidadania europeia, né? Seja da Alemanha, da Itália, da Espanha, de Portugal. Então, esses cidadãos, né, brasileiros não contam nessa estatística. Então é um número muito superior ao que a gente sabe. Assim, eu vou dar uma de advogado do diabo aqui. A resposta é: sim, existe xenofobia em Portugal. Ponto. Né? Eu acho que aí agora entra de ser advogado do diabo. Eu, por conta da profissão do meu pai, eu morei em várias cidades do Brasil, nasci no Rio Grande do Sul, mas morei em várias cidades do Brasil. E eu lembro quando eu mudei em Santa Catarina. Eu saí do interior, fui pro litoral e depois fui morar em Blumenau. E eu ouvi, né, em Blumenau, eu sendo brasileiro, o Volta Pra Tua Terra. Então, assim, é uma coisa que fica aquilo. Existe a xenofobia aqui em Portugal? Existe. Mas eu ouvi no Brasil antes de ouvir aqui em Portugal. Esse é um primeiro ponto que eu quero trazer. Uma segunda coisa. Eu acho que quando inclusive a gente fala isso, aborda no podcast, que quando a gente fala sobre morar fora, vocês estão falando sobre esse assunto. Cada pessoa vai ter um percurso migratório diferente. Então, a gente pode contar a nossa história, a gente tem lá mais de 300 episódios no podcast, vocês vão ter um monte de episódio aqui, vão ouvir várias histórias. Tem gente que faz um percurso migratório, tem gente que vai fazer, por exemplo, o meu percurso migratório não é o percurso da Amanda, a gente é casado, mora junto, na mesma casa, na mesma cidade, a gente veio junto e cada um tem o seu percurso. Por que eu tô dizendo isso? Porque como a gente veio para estudar, né? Então, inicialmente vim, fiz o mestrado, depois a Amandinha fez o mestrado, depois do mestrado emendei no doutorado e fiquei 6 anos dentro da universidade estudando mestrado e doutorado. É um percurso migratório diferente. Eu não vou ouvir dentro da universidade alguém me mandar pro Brasil, porque tem um monte de brasileiro, tem iraniano, tem espanhol, tem japonês, tem chinês, tem moçambicano, tem angolano, tem o mundo inteiro dentro da universidade. Né? Tem 5 mil alunos estrangeiros dentro da universidade aqui que tem 20 mil alunos. Então, assim, você não vai ouvir ali dentro, que era onde eu andei durante 6 anos. O que não quer dizer que quando a gente fura essa bolha da universidade e aí tá na vida real, entre aspas, que é no dia a dia, sim, a Amanda, por exemplo, escutou no centro de saúde, o cara, volta pra tua terra, não sei o que e tal. Por quê? Porque... Na internet a gente ouve bastante, sim, né? Nos nossos mas vídeos. A internet, né? A internet todo mundo é macho. Terra de ninguém. A internet está cheia de chihuahuas de portão. Às vezes, só de você ir lá e responder, o maluco já apaga o comentário, porque a intenção dele não era ser visto, era se aparecer pra turminha. Eu queria que ele pessoalmente e ver se o cara tem coragem. Exato. Exatamente. Na cara do Claudinho ninguém vai falar isso. Isso, mas aí assim, por exemplo, aí volta nisso. Aí vamos lá. Aprofundar um pouquinho mais nesse tema, que é um tema que, sim, é muito recorrente aqui em Portugal e que nem tu disse, viralizou aí no Brasil e no mundo inteiro. Eu falo e eu não sou negro. Então, assim, eu não sei como é que eu sei que, tipo, existe racismo, ponto. Existe. Mas eu não posso dizer, eu nunca sofri, porque eu sofri racismo na África do Sul. Então, assim, eu sei o que é sentir isso. É um sentimento ruim. Beleza. Mas eu falo, sendo um cara de quase 1,90 m, 120 quilos, branco, barbudão, que obviamente que uma pessoa não vai chegar aqui, um senhor português e volta pra tua terra na minha frente. Claro. Agora, a Amanda já ouviu. Por quê? Porque é mulher. Então, assim, é isso que eu tô dizendo, são percursos diferentes. E é muito como a gente se coloca também. Aqui volta o ser advogado do diabo. A maioria desses vídeos que a gente vê, não sei se vocês já perceberam, a gente nunca vê o início do vídeo. A gente já vê do meio pra frente. Que a pessoa dizendo, a pessoa falou primeiro, volta pra tua terra. Tá, mas por que a pessoa disse isso pra... Não sei. Nós já ouvimos aqui em Portugal a seguinte frase. Vocês se adaptaram bem em Portugal porque vocês entenderam como as coisas funcionam e vocês se comportam como a gente. A gente já ouviu isso. Sim. Então eu acho que quando o brasileiro chega falando alto, às vezes na praia, ou quando tá mais feliz numa festa, ou à noite, num barzinho, naquelas ruas que tem muitos barzinhos, né? Em Lisboa, por exemplo.
as pessoas vão... Nós, brasileiros, temos um estilo de vida diferente. Nós somos mais expansivos, Mais felizes. falamos alto, gostamos de dançar. Então, de um modo geral, o brasileiro choca um pouco o europeu quando ele chega a priori, assim, pra É um jeito expansivo. Por eu exemplo, acho que isso pode ser um dos fatores que assusta, às vezes, o europeu, porque não tá É um acostumado. choque cultural mesmo. Isso. Não, Com eu certeza. falo por mim. E a Amanda é prova, porque a gente tava junto num show. Logo quando a gente recém tinha chegado aqui em Portugal, foi assistir um show numa praça. E o pessoal vai, né? Show gratuito, show, não? na praça do município aqui, da prefeitura. Um show nacional Um show grande. de uma cantora nacional. E eu moiado, né? Famoso, cachaça, moiadinho. Vai entrando a cachaça. E na verdade, o cara vai ficando macho. Fala né? alto. Isso, vai ficando valente. E eu tava, que show legal, pessoal, isso aqui. E tomei uma puta de uma mijada de uma senhora portuguesa que mandou calar a boca, simplesmente. Ela viu, o senhor pode calar a boca que eu quero assistir o show? Quero ouvir a cantora e não consigo. E eu, putz, pedi desculpa. Sim. Falei, puta, entende? Então, assim... Sábado nós fomos, né? Nós fomos recentemente num show de um cantor irlandês aqui em Portugal. E o espaço tem um lugar, assim, pra 300 pessoas. E ele desceu uma hora do palco, o Galvin James, desceu e foi tocar só ele e violão no meio das pessoas. Como diria Fausto Silva, na capela, galera. Quem sabe faz ao vivo. E ninguém falou em volta. Não, silêncio. Todo mundo fica em silêncio pra ouvir o show. Nossa. No Brasil... É gritaria, tá todo mundo conversando, ninguém tá ouvindo a já ia música, ter- né? A música é só uma parte, entendeu? Aqui quando o cantor Aqui vai não, pra aqui as pessoas galera, vão o pro pessoal show. passa a mão no órgão genital dele, fuça no Não, é dedo no bolso. cu e gritaria. Não dá. Não, ô Klaus, não pode falar. Não, aqui Não. Aqui não, aqui as pessoas vão pra assistir o show, né, o concerto, e é um silêncio inacreditável. Inacreditável. Não cai uma Não. agulha no chão. No teatro, então, quando tem orquestra, Nossa. né, isso é uma coisa muito diferente que nós temos acesso aqui na Europa, que é acesso à cultura, né? Então, quando a gente vai num show, numa orquestra, num teatro, muitas vezes não é nem microfonado, né? Não. É orquestra, silêncio Não, é daquilo que o cara tem faz assim, barulho. ó. Atrapalha, tipo, tu escuta. Nossa, Aquele cara. silêncio Da é uma hora. educação, diferente, incrível. incrível. E isso, claro, choca, né? Porque aí, por exemplo, lá pro sul de Portugal, na região do Algarve, onde tem as praias, Lisboa e tal, veio brasileiro, normal. E aí a caixinha da JBL, mano, é mundial, é Wi-Fi, o cara traz no avião, é wireless. E aí, E agora já virou multa. Então, aí os caras tiveram que criar uma multa pra 4 mil euros você toma de multa se você ligar uma JBL na praia aqui. É pouco? É pouco. Tá barato. Tá barato. Mas é isso, então assim, o que aconteceu? Foi o que a Mandinha disse, existe esse choque cultural, porém eu não gosto de dizer, todo português é preconceituoso. Não, eu nunca passei por isso, mas eu também não posso dizer que não existe, porque eu sei que existe, sim. entendeu? Mas eu sempre fico naquela. É o famoso... Não sei se vocês têm o Twitter, né? Que hoje em dia é o X, mas não consigo falar, é Twitter. Que é aquela coisa de, alguém tá falando sobre alguma coisa, eu sempre espero 72 horas. Pra saber, tipo, o que tá rolando, entendeu? Então assim, o cara brasileiro diz que é português, não sei o quê. Aí eu vou olhar o vídeo já começa pela metade, eu já fico, mas como é que chegou nesse assunto? Tem que falar primeiro, Pô, a gente tá há 10 anos em Portugal. Quantas vezes tu ouviu isso, Amanda? Sei lá, 2 vezes na vida? Se ouviu, entendeu? Eu nunca ouvi. Tem nunca vários disseram. fatores, então, assim, né, pra analisar. Eu já recebi mais proposta de casamento do que voto pro Chifronésio! Abre o olho, Já Claudinho! perguntaram assim, mas o teu marido, ele te sustenta bem? papai. Eu tô disposto. Os velhinhos, Os velhinhos querendo querem as brasileiras. casar. Os velhinhos estão igual o Chau-Chau com a língua roxa do Viagra. Que beleza. As linguinhas azul. Eles loucos pra furar o Esses corpinho. senhores portugueses Que estão turma muito fudida. safados, hein? Quantas padarias é que teu marido tem, hein? Exato. Qual o Quantas tamanho padarias. do bigode? Qual o tamanho do bigode do gajo? Meu. Que absurdo. Vocês estavam falando desse... Não, mas eu gosto de me aprofundar sobre... Só desculpa. Não, eu gosto de me aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema do preconceito e da xenofobia, porque é um tema bastante sensível, né? E que eu acho que de maneira geral, as pessoas passam por esse tema, geralmente tomando lado, né? Então, assim, o que aconteceu? Tipo, cara, aconteceu. Existe lei, mano. Chama a polícia... resolve isso aí, entendeu? O que eu chamo a atenção é isso, que sempre essa história de vídeo de internet, eu tomo muito cuidado com isso, porque eu não tava lá, eu não sei qual que foi o contexto, não sei como que aconteceu, então assim, eu sei que acontece, eu sei que existe, mas existe lei, existe legislação, a gente não tá na floresta, no meio da selva, então você chama a polícia e você resolve. Acho que um ponto importante de falar disso daí é que o brasileiro, de modo geral, pelo menos na minha visão, assim, ele
Ele não tá muito acostumado sequer a lidar com turista. Talvez no Rio de Janeiro a galera esteja, mas assim, se comparar com as grandes cidades da Europa, fica no chinelo, né? E também não tá acostumado a lidar com imigrante, né, cara? A gente não tem muito aqui. Então, por exemplo, problema de refugiado, a gente foi começar a ter agora lá no norte, né? O pessoal vindo de Venezuela e tal. Mas não é um problema recorrente do dia a dia do brasileiro, né? Então ele não sabe como... Pô, por que gera isso no português e tal? Não é só no português, né? A Europa inteira passa por essa questão de receber muito imigrante, receber muito turista e receber refugiado, inclusive, né? Então é sempre mais difícil pro brasileiro entender, né, quais são as dores dos caras também, né? Não querendo passar pano pra quem, né, é xenófobo e tal, mas enfim, são problemas que a gente não tem nem ideia. Mas não que justifique, mas tem algum tipo de explicação que é mais difícil da gente entender por fora, né? Não, é um exemplo que eu posso dar, saindo do assunto, mas que também era uma coisa que me causava certo estranhamento quando eu morava aí no Brasil, que eu não entendia, assim, incêndio. Você já viu quando dá incêndio aqui na Europa, que pega fogo em tudo? Incêndio na Grécia, incêndio em Portugal. Florestal. Eu não entendi essa merda. Cara, como é que os caras não conseguem apagar o fogo de uma floresta, velho? Tipo, não faz sentido. E aí a gente veio morar aqui, né? E morou, né, em 2014... 2015, beleza, dava uns incêndiozinhos, mas nada demais. Em 2017, a Mandinha tava grávida da Aninha, já ali, bem grávida, né? Já tava assim, uns 8 para 9 meses já. E deu um incêndio, cara, aqui foi o ano que, inclusive, pegou fogo numa estrada aqui em Portugal e morreram 60 pessoas queimadas nessa estrada. Foi uma tragédia no país, assim, foi... até se quem tiver interesse nessa questão mórbida aí, a gente já falou das facas, então pode pesquisar incêndio em Pedrógão Grande, que é em Portugal, que foi um incêndio, nesse dia morreram muitas pessoas, mas no país inteiro foi uma tragédia. E a gente entendeu quando a gente tava morando aqui. Todo ano no verão acontece muito. Todo ano no verão acontece muito porque fica 6 meses sem cair uma gota de chuva do céu. Aí tá, 6 meses muito seco. Então, geralmente, ali, setembro, outubro, já tá acabando o verão. E começa uma ventania do nada, né? Assim, tipo, vento de 50 km por hora. E a gente tava aqui em casa, a gente olhava pela varanda, assim, tu olhava pra cima, parecia o Vulcano, a Fúria, o filme. Caramba. Aquele laranja por cima dos prédios, assim, a cidade inteira cercada de incêndio, caminhão de bombeiro, incêndio, fogo, fuligem dentro de casa, na varanda. Como assim, cara? Você não consegue respirar, põe pano na cara dentro de casa. Caraca, bicho. E aí, por quê? Porque é uma questão de... natureza, no sentido de... A gente no Brasil é um país muito úmido, né? Você não coloca fogo numa floresta, é muito difícil, né? Porque é úmido, chove bastante, tem a chuva da tarde, né? Tá sempre úmido. A gente morava em Blumenau, por exemplo, que é um vale. Não lembro de incêndio florestal em Blumenau. Não existe, porque tá sempre úmido, molhado. Aqui não. E aí eu fui entender. E aí, é muito diferente. Essa questão de viver num país, né? Que é diferente de visitar. Eu acho que, não justificando, voltamos à história do preconceito, mas é de se entender. E aqui vou trazer um dado. Portugal é um país que tem 10 milhões de habitantes e que recebe por ano 30 milhões de turistas. Nossa. Isso é 3 vezes a população. É bizarro. Seria muita gente, cara. Seria o Brasil receber 600 milhões de visitantes todos os anos. Pra gente ter uma ideia de proporção. E a Espanha, 90 milhões por ano. A Espanha é dos países, por exemplo... Espanha, França, Itália. Ibiza, você já deve ter ouvido falar da ilha de Ibiza. Né? Ela fica num arquipélago chamado Islas Baleares, que junta ali Palma de Mallorca, Menorca e Ibiza. Eles recebem por ano, em média, 16 milhões de turistas. 3 ilhas. Cara, é bizarro. Então, assim... É muita gente. Imagina São Paulo inteiro visitando Ibiza por ano. Assim. Você fala, como? Né? E aí entra aquilo. A gente, quando visitou Paris, ficou com aquela má impressão de Paris, porque as pessoas são meio grosseiras e tal. E no começo eu falava, mas por que os caras são grosseiros, né? E logo eu fui sentir isso depois de ter família em Curitiba, ter estudado em Curitiba. Cheguei em Paris e achei as pessoas grossas, você vê. Porque a gente não falava francês também, né? E aí, mas por quê? Os caras recebem tanto turista que eles não têm mais paciência. Encheu o saco. Não vai lá falar pro cara que mora em Ibiza, né? E você chega lá, aí o garçom olhou feio pra mim. Porra, irmão, quantos caras esse garçom não atende? O cara só atende gringo o tempo inteiro, não aparece uma alma que fala a língua do cara, que entende o cara.
natural que em algum momento ele possa se exceder, se incomodar de alguma forma, né? Então, pois é, bicho. acho que as pessoas tiram conclusões de fatos pequenos sem pensar no contexto. Não, sei lá. Em Barcelona, por exemplo, né, que é uma cidade muito visitada também, Barcelona, Paris, Roma, em Barcelona foi proibido grupos de turistas com mais de 25 pessoas, com alto-falante, né, que o guia turístico ia falando com o alto-falante, agora tem que ser o fone, pra não prejudicar as pessoas que moram na cidade. Isso, porque daí tu ia pensar, mas sacanagem, o guia tá ali falando assim, só que tem 1 milhão de guias. É como se você morasse num parque de diversão, né, cara? Você não tem paz, realmente, né? Isso. Agora... Não, e aí, só a título de comparação, que o Caio tava falando da gente não ter contato no Brasil com o gringo, com o turista, com as pessoas de fora, o Brasil recebeu, na Copa do Mundo de 2014... Copa do Mundo, cara. Pô, evento grande mundial. Evento. Todo mundo, né? O 7-1. Glorioso 7-1 da galera, mano. Tá, a gente recebeu 600 mil turistas. 400 mil. 400 mil? 400 mil. Errei por 2. 400 mil turistas. É. Num evento de Copa do Mundo. Imagina, a Espanha recebe 90 milhões de turistas por ano. Nossa. Portugal recebe 30 milhões de turistas. Satura, Então, né? assim, não tem como comparar, entende? Satura. É outra parada, Mas deixa eu perguntar pra vocês, assim, a questão da comunidade brasileira, o pessoal que já tá mais estabelecido aí, que não tá turistando, como que é a relação entre os brasileiros em Portugal? É indiferente ou é mais fechadinho? Tipo, você tem um cabeleireiro e um dentista brasileiro aí? Como que funciona essa parte? Todo mundo se conhece ou tanto faz? Então, eu acho que tem, né, os grupos de brasileiros, e eu acho que as pessoas se fecham muito, assim, nas suas comunidades, né? Por exemplo, igrejas brasileiras, restaurantes brasileiros, é mais frequentado por brasileiros do que por estrangeiros. A gente tem os nossos contatos, né? Quem faz o bolo, quem faz o brigadeiro, a cabeleireira que faz a escova progressiva, que cuida dos cachos, né, de quem tem o cabelo crespo. Então, assim, tem uma grande comunidade de brasileiros, sim. Não quer dizer que nós somos unidos, mas todo mundo sabe que existe, né? O dentista brasileiro, a médica brasileira. Hoje em dia já tá muito mais forte, até por conta do Instagram, a gente conhecer esses serviços de brasileiros que fornecem aqui. Até tem muitos brasileiros empreendedores que abriram empresas de limpeza, restaurantes, quiosques de shopping, quiosques de açaí, quiosque de pastel, coxinha. Você vai e desce na Estação Oriente, em Lisboa, tem quiosques de açaí, de coxinha, de pão de queijo, né? Então a gente já tem uma grande quantidade de restaurantes brasileiros, churrascarias, rodízios. Então eu acho que tem muitos brasileiros empreendendo e acabam escolhendo também os brasileiros como funcionários, né? Porque já tem um jeito melhor de se comunicar, já sabe como as coisas funcionam. E tem uma grande comunidade de brasileiros também que frequentam os shows. Sim, né? Nós temos muitos shows de brasileiros aqui, muitos artistas que vêm fazer shows aqui em Portugal, e a gente acaba se sentindo um pouquinho em casa quando a gente vai nesses eventos. Exatamente. Assim, mas também tem o outro lado, né? Que quem já pôde viajar um pouquinho no mundo, já, por exemplo, você vai numa grande cidade aqui da Europa, ou até dos Estados Unidos e tal, você vai ver que tem lá o Chinatown, né? O bairro dos chineses. Sempre. Sempre. Mas você nunca viu o Brazilian Town em cidade nenhuma. Ou seja, a gente meio que... É aquela história. A gente se conhece, a gente sabe onde tá a galera, mas a gente não quer muito rolê parceria junto, não, entendeu? Isso eu percebo morando fora. A gente conhece 1 milhão de brasileiros aqui morando. Em tudo que a cidade a gente vai, a gente sabe que é brasileiro, a gente conhece. Mas é isso, a gente é meio que cada um por si, Deus por ninguém, e segue, né? Segura na mão de Deus e vai em oração. É né? até bom também pra você se adaptar mais, talvez, à cultura do país, você não ficar tão fechado. Imagino eu, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas... Sim. A gente passou por isso. A gente passou por isso. A gente passou muito por isso. Eu lembro que uma vez, logo no começo, como eu vim fazer o mestrado, tinham alguns colegas brasileiros, só que eles vinham, às vezes, né, estavam ligados a uma universidade aí no Brasil e tal, vinham pra fazer os 2 anos, né, que é 1 ano de aula, 1 ano de dissertação, e um tempo de validade. Então eu vou ficar os 2 anos e vou voltar. E eu lembro que isso, um dia eu até falei pra Amanda, falei, é a última vez que eu venho no aeroporto trazer a galera, porque, daqui a pouco as mulheres da limpeza não precisam de água, que é só secar minhas lágrimas, que é uma desgraça. Né, porque você tá morando do outro lado do mundo. E não adianta, cara, a gente vai estar... É um imã, né? É um imã os brasileiros. Isso, a gente vai estar lá na Nova Zelândia, no meio de uma montanha, você fala, que lugar lindo. O cara fala, você é da onde, meu? Você fala, puta merda, não acredito. Sério, brasileiro, já começa... Parece que você nasceu, é amigo desde sempre. A gente tem isso.
Daí já se toca, isso os gringos, ninguém toca em ninguém. Esse show que a gente foi, que a Mandinha falou, do Gavin James, cara, a gente foi no show, cara, você entra num espaço pequeno, não existe trombar, não existe empurrar, dá licença, derrubar bebida em dedo no olho, passar a mão na bunda, não existe isso. Não. Ninguém te toca, entendeu? Então, por exemplo, e isso é uma coisa que pra gente é estranha. Pô, cadê o empurra, cheirinho de sovaco, né? Não existe. As pessoas tomam um café expresso aqui na balada, na festa. 3 horas da manhã o cara tomando um café. Cara, eu li sobre isso, pesquisando sobre Portugal, eu li sobre isso. Eu achei maravilhoso. Eu tomaria facilmente um café na balada. Também, o problema é eu ir na balada, mas uma vez lá, um cafezinho cairia muito bem. Vai bem. Não, é uma coisa que até pra gente que já tá há 10 anos morando aqui em Portugal, a gente vai no show e a gente tava comentando sobre isso. Falei, mano, tu vê, né? A diferença, tu entra, é um cantor irlandês. Pra quem não sabe o que a gente tá falando, é aquele que canta Always é esse cara. Se você colocar no Spotify, qualquer lista, ele tá sucesso. Cara, ele veio, um cantor internacional, e tranquilo. Que beleza, desceu, hein? A Amanda tirou foto com ele, compramos CD, o cara autografou, aquele tapinha no bumbum, aquela coisa de amigo, tranquilo, não tem soco, gritaria, morte, não, é tranquilo. E isso pra gente é uma coisa que causa certo estranhamento. Eu lembro que quando eu fui pro Brasil em 2020, a Amandinha nunca voltou nesses 10 anos, eu fui pro Brasil em 2020. Caramba, você nunca voltou, depois a gente vai falar sobre isso. É fascinante você nunca ter voltado pra cá. Nunca voltei. Caraca. A Amanda fez aquele Valeus, falou. Até nunca mais, velho. A revoar. Um glorioso, um grande abraço. Não, mas eu voltei, inclusive, aqui, justifico. Não foi por uma viagem de turismo, foi por uma viagem ruim, né? Meu pai tava doente, enfim, foi por uma cirurgia, eu fui, que era uma cirurgia de vida ou morte, tá vivo, mas foi bem ruim. Assim, foram 21 dias e fazia 6 anos que eu não ia pro Brasil. E eu lembro que eu senti isso, assim, a gente no aeroporto, eu indo no aeroporto, no avião, então eu fiz uma, né, viajei de Portugal pra Madrid pra Guarulhos. Então, de Portugal pra Madrid, a mesma companhia aérea, tipo, a gente se encontrou no avião. Então eu vi vocês, não conheço, mas vi. Então assim, opa, todo mundo educado, civilizado, o pessoal tá... O cara tava com um violão, eu lembro disso. Meu, educado, não encostou em ninguém, todo mundo super educado, cintinho, pá, decolou, voou até Madrid, chegou em Madrid, educação, bicho, tranquilo, violãozinho, pá, ninguém encostou em ninguém, beleza. As mesmas pessoas, eu sei que vocês entraram comigo no mesmo avião, eu vi vocês, tá. Voou 10 horas, chega em Guarulhos. Eu não sei o que é, se toca a roda do avião no chão e o cara entra um espírito de porco pelo trem de pouso, que aquelas mesmas pessoas que eu vi aqui na Europa civilizadas, cara, o avião fez assim, ó. E Guarulhos, porra, é grande. É uma pista grande, leva 10 minutos pra parar o avião depois que pousa. É grande, não é Congonhas, que o cara pousa e já dá um cavalo de pau, tá dentro do aeroporto. Não. Cara, o avião tocou no chão, os tios estão na porta. Tipo, bora. E as tia espanhola, que era uma empresa aérea espanhola, sentate, que se o tio freia lá, morre todo, você vai morrer. E cara, e gritaria, dedo no cu, e tira a mão de mim, não me encosta sua vagabunda. O que é isso? Calma, meu. Calma, você fala, pô, 10 horas. A brasilidade entrou. A brasilidade. Não, 40 segundos no país já rolou um. Você sabe com quem você está falando? Isso. Tira a mão de mim. Exato. E é uma coisa muito louca, né? Foi mais ou menos quando eu vim pra cá, em 2014, eu chorei, né? Nós viemos morar a primeira vez, né, em Portugal, sem conhecer, né? Sem conhecer a Europa, sem conhecer Portugal. Vendemos tudo que a gente tinha no Brasil e... Foi tipo casar com a mina do Tinder, entendeu? Tipo, você não conhece, mas casou. Tinha que dar certo, né? Tinha que dar certo. Agora vai. Não tinha outra opção, né? E aí eu lembro que eu entrei no aeroporto em Floripa, viajei até São Paulo, chorando. Inclusive, a aeromoça achou que eu tava com medo e trouxe uísque pra mim. Eu nem sabia que avião de linha no Brasil, de carreira, tinha uísque. A mulher trouxe um copinho, tomei. E eu falei, não, mas eu não tô chorando por isso. Eu triste, ela até tomou uma com você, o piloto junto também. E aí, meu, cheguei no avião em São Paulo, né, pra voar pra cá, primeira vez. O cara meio ressabiado, né, o cara fica naquela, pô. Falei, vou tomar uma aguinha, 12 horas de viagem, o cara é gordinho, né, tem que caminhar, que a trombose começa a pegar e tal. Eu falei, vou lá no fundo do aeroporto, do avião lá, tomar na cozinha lá, tomar uma água. Cheguei lá, bicho, 25 de março, né. Vendo ouro, compro ouro, olho o ouro, vendo ouro. Que isso, gente? O cara, no avião, o cara já tava me vendendo um carro, que eles que Portugal chovia muito, que era só chegar lá com ele, pegar a chave.
Os brasileiros já estavam fazendo negócio no avião, antes de chegar em Portugal. Não, mas você vai morar lá. Já tava tendo um jogo do bicho dentro do avião. Isso, aquele... Já viu quando você vai num show, assim, tem o cambista, ingresso. Se tiver sobrando, eu compro ingresso. Cara, é o filme. Fala, pô, é isso. Falei, pô, mano, é isso? Aí chega aqui no avião, no aeroporto, ninguém se conhece, né? Cada um pra um lado, vou passar na alfândega, porque vai saber, né, mano? Não, passa quieto, não sei, nunca vi... Não levo mala de ninguém, não trago encomenda fechada, aquela coisa, né, mano? É isso. Tem que ficar ligado. Morar fora é um grande desafio, meu. Mas assim, maravilhoso. Vocês falaram também dessa questão da comunidade não ter que ficar muito fechada em si mesma, né? Pra você poder se habituar ao país e tudo. Aí, queria saber de vocês qual que é o rolê português, que é da hora aí, que vocês curtem frequentar e tudo, né? Pra não virar uma pessoa igual o Jacan, que mora 20 anos no Brasil e tem que falar com legenda. Olha, Qual que é o rolê que o português faz, né? Olha, o que o português faz é jogo de futebol, né? Que eles são fanáticos, dá muita briga. Jogo de futebol, não é o que a gente faz, mas o que o português faz. Isso, café todo dia na padaria. Nossa, eu ia me adaptar Não adianta você ter cafeteira em casa. Mistura. Você vai, depois do almoço ou depois da janta, eles saem pra ir pra uma padaria pra tomar um cafezinho. E tem tradição de bons cafés aí também, né? O café português é... Bons cafés, sim. Ah, já quero. Café forte. Sim. Deliciante. É, muito bom. Aqui também é o seguinte, a criança, por exemplo, quando ela larga a chupeta, já começa a fumar. Então todo mundo fuma. Todo mundo fuma. Assim Às vezes, mesmo? esse dia eu tava na rua, é verdade. Fuma. Esse dia eu tava aqui indo pro shopping, o cara... Opa, tem um isqueiro? Eu falei, não tem. E cigarro? Eu falei, mas eu não fumo. O cara me olhou assim, tipo, tá me mentindo, certeza. Sabe assim, não é possível. Como? Como que tu não fuma? Tipo, Olha a tua cara. A gente, tipo, eu me considero... eu acho que 1% da população que não fuma aqui. A média aqui começa a fumar com 11 anos. E aqui a população, né, eles gostam muito de ir em restaurantes, né? Tem uma cultura de ir em restaurantes, assim, muito grande. E aqui a comida típica é muito boa, né? A gastronomia portuguesa é excelente. Então tem as tascas tradicionais, que você vai lá comer, tomar um fino, tomar um vinho português, um vinho do Porto. Aí tem um pãozinho com azeite daqui, as azeitonas, né? É muito bom, é muito bom. A comida é excelente. A comida é excelente. E aqui no norte, né, de Portugal, nós comemos muito francesinha, né? Que é um prato típico. Então as pessoas vão no restaurante para comer uma francesinha. Esse é aquele que tem um ovo em cima, é isso ou não? Tô enganado. Isso, exato. Tem um pão, tem bife, tem vários carnes, né? Chouriço, várias carnes, fiambre. E aí vai mais um pão por cima, queijo por cima, vai no forno. Depois eles colocam um ovo em cima e um molho que é de pimenta, cerveja, várias bebidas alcoólicas ali que transformam um molho excelente. E uma batata frita que é pro cara... Se isso aí for ruim, eu sou um astronauta, meu amigo. Pois não tem bicho, possibilidade disso aí. Se botar o elemento X aí, faz as meninas super poderosas, sem nenhuma dúvida. Não, mas uma coisa que eu preciso dizer é o seguinte. A gente, quando perguntam pra gente, né? Porque a gente foi já há muito tempo morando aqui e tal, conhece bastante gente. E fala assim, mas... Inclusive amigos que são, por exemplo, tem um amigo nosso italiano que ele fala, vocês têm que sair de Portugal, vocês têm que morar aqui, vocês têm que ir embora daí, não sei o que, tal. E a Mandinha vai falando e eu vou enchendo meu olho d'água, assim, porque, cara, é um país que eu tenho verdadeira paixão, admiração e um agradecimento que eu não sei se nessa vida eu vou conseguir agradecer esse país aqui. E eu vou dizer por quê. Primeiro porque eu considero que nesse tempo que a gente veio pra Portugal, que pude fazer mestrado, doutorado aqui e tal, a gente teve de Portugal o que a gente talvez no Brasil não teria durante uma vida toda, né? Então, assim, é um país que, pra quem quer, tá correndo atrás, é um país de muita oportunidade. Outra coisa, nasceu a nossa filha aqui em Portugal, né? Então, assim, é um país que deu o nosso anjinho, a nossa razão de viver. E quando ela fala português de Portugal. Ela é portuguesa de Portugal. Ela é portuguesa, pá. Coração. Chocolate. Eles comem um chocolate. Aliás, eu ouvi uma palavra esses dias que aqui no norte de Portugal até é interessante contar. Eles trocam o P pelo V e o V pelo B. Ah, tá. Então, por exemplo, no Brasil, o pai do nosso avô é o nosso bisavô, certo? Aqui no norte de Portugal é o bisavô. Rapaz, que Caralho, confuso nunca isso. ouvi falar disso, cara.
E eu tava conversando com um senhor no restaurante, ele falou, não, porque essa casa que era do meu bisavô. Em vez de eles falar viva, eles falam biba. Viva. Caramba, E no tipo final espanhol de um encontro, assim, e no final de um encontro é felicidades. Isso, continuação. Continuação, felicidades. Continuação. E a Amandinha vai falando dessa questão de restaurante, da cultura portuguesa. Cara, eu sou muito fã, de verdade, assim. Eu acho que isso também ajudou muito na nossa adaptação. Eu acho que, assim, é um país bem tradicional, né? Bem fechado pra muitas coisas. Conservador, é muito católico. Então, não é todo mundo que vai se adaptar aqui, né? Eu acho que quem se adapta melhor é quem já tá numa vibe mais casado, mais tranquilo. Não tem tantas festas, tanta balada, né? Quanto a Espanha, por exemplo, Londres, Amsterdã. É um país que é mais pra famílias mesmo, não é muito assim pra quem é jovem e quer começar a vida aqui com 20 anos, né? Porque o estilo do português é bem diferente do Brasil, né? Então, eu acho que é um país que não é todo mundo que se adapta, né? A gente sabe de muitas pessoas que já moraram aqui na nossa cidade, inclusive, ou a gente até entrevistou algumas brasileiras também que já voltaram pro Brasil depois de 5 meses. Então, não é todo mundo que se adapta. Tem muitas pessoas que chegam aqui com uma falsa esperança, uma falsa expectativa, achando que vão chegar aqui e vão ganhar 2.000 euros, que vão morar numa casa sozinhos, que vai ser tudo maravilhoso, mas também não é assim essa realidade, né? Exato. E também tem a questão de novo, de uma diferença cultural. E eu ouvi isso de um amigo meu português, que quando ele me disse isso a primeira vez, eu até achei estranho, mas ele disse assim, vocês brasileiros não sabem dizer não. E eu dizia, mas por que você tá falando isso? Ele falou assim, porque se vocês conhecem alguém que vocês não gostam e o cara convida pra você ir na casa dele, você vai dizer, eu tenho que ver com a Amanda, eu tenho que falar com o cara, vai inventar um compromisso. A gente não sabe dizer, não vou. O português vai te dizer na tua cara, eu não vou. Ele não vai dizer, eu não vou porque eu não gosto de ti. Mas ele vai dizer, não vou, obrigado. E isso, pra gente, que não tá acostumado com isso, é entendido como uma grosseria, como uma afronta, como uma falta de educação. E aí, no dia a dia, né, eu falo assim, eu acho engraçado que os portugueses, no geral, são muito literais. Né? E a nossa filha nasceu aqui em Portugal, não conhece o Brasil ainda, fala português de Portugal, e é uma portuguesinha, e ela é super literal. E isso pra gente também soa até como uma certa inocência, não sei se tá entendendo. A gente brasileiro tinha muito... Posso falar isso, né? A gente é muito filha da puta, assim. A gente tá sempre sacaneando um ou outro, tirando sarro, zoando, né? A gente tá sempre fazendo piadoca, né? A gente ri da pessoa com deficiência. A gente é desgraçado. Os portugueses, não. E eles são mais... Como é que eu vou dizer isso? Assim, mais... Tem muita etiqueta. Puros, vamos colocar assim. Tá. Na etiqueta. Não é isso. Eles não entendem ironia. Não entendem, sabe, a nossa ironia. A gente tá sempre de sacanagem. Né? Eles não entendem. Não tem a malícia. Né? Isso. E aí teve até um caso interessante pra vocês entenderem do que é a literalidade. O português é muito literal. Um dia eu tava com a perna machucada na universidade. Eu tinha que ir pra universidade e aí eu chamei o elevador. Tava conversando com uma colega minha da universidade, chamei o elevador. E fiquei conversando com ela e o elevador parou. E eu não vi se tava subindo ou vindo, não vi. E abri o elevador, tava um professor dentro da universidade. Dentro do elevador, que era um professor da universidade. E eu falei, professor, bom dia. Ele, bom dia. Eu falei, tá subindo? E ele me olhou, não, tá parado. Mas é um filho da puta. Então, eu pensei isso. Só que eu olhei pra minha amiga, ela não riu. O professor também não riu. Ficou aquele negócio. Falei, pô, não, eles não combinaram isso. Mas vai subir. Aí ele, vai. Vai. Tá, não, então tá. Eles são literais, entendeu? Tem vários dessa, tem muitos. E a nossa filha é assim, às vezes fala assim, Ana, não põe a mão aí que você vai morrer. Ela já vê o velório, já vê o caixão, já vê a morte, entendeu? Ela é literal, ela entende aquilo como uma coisa assim, meu Deus, não posso pôr a mão aí que você vai morrer. Eu vou quebrar tuas pernas. Não, por exemplo, não quero. Eu falo pra ela, né, às vezes tá andando no parque de patins e tal, e ela quer tomar água nesses bebedouros públicos. E aí eu falo pra ela, Ana, não toma água desses bebedouros. Ah, pai, mas eu quero que eu tô com sede. Falei, Ana, se tu fosse mendiga, moradora de rua, tu ia lavar a bunda onde? Ela fica me olhando. No bebedouro. Eu falei, tá vendo? Não toma água do bebedouro. Pronto, falei isso uma vez pra ela. Passa os dias, ela encontra umas amiguinhas, e aí estão no parquinho, e as meninas foram tomar água do bebedouro, adivinha? Não toma essa água que os mendigos lavam a bunda aí. Meu Deus, que vergonha. E eu abaixado dentro de um escorregador, assim. Então, assim, isso é, né, o não do português dói muito na gente. Porque a gente diz vou ver. Cara, eu já ouvi isso de várias pessoas, não, até de nacionalidades diferentes. Esses tempos eu tava editando vídeo aí pra um canadense e ele falou, ele virou pra mim assim do nada, Cláudio, você é tão educado porque eu tô trabalhando com você e com um russo, e o russo é monossilábico.
e você chega pra mim e fala um bom dia, falei aí como é que tá, antes de começar o assunto. Eu pensei, tipo, isso é ser tão educado, pô. Eu falo bom dia pro cara, só isso também, não tem muita conversa. Mas ele já ficou impressionado, porque é uma parada que o pessoal chega, então, o arquivo é esse, pai, manda. E não... É que por outro lado, Klaus, por que raios você tem que perguntar se tá tudo bem pro cara se você só tá tendo uma relação profissional isso com é verdade, ele? Isso é verdade. Isso eu não posso discutir. É que é da nossa natureza É da nossa, isso, mas se você for racionalizar, não sei se a gente tá certo, sabe? E assim, ninguém quer saber se ele tem algum problema, né? Porque vai que ele reclama da vida, né? A gente só quer saber, não, tá tudo bem, tudo jóia. É a famosa síndrome do porteiro carente. Todo mundo já teve isso. Você, por exemplo, você mora num lugar ou numa empresa de trabalho, tem um porteiro. Eles falam, opa, bom dia, tudo bem? E o cara, mais ou menos. Puta, famoso mais ou menos. Só pra dizer, tá tudo bem, entendeu? Não, mais ou menos. O papo furado. O Caio conhecia um cara que era muito cheio do papo furado. Aquele cara que encosta no seno bebedouro e fala assim, água é gelada, né? Já começa por aí, né? É por aqui que vai pra lá, né? O cara não tem assunto. Carente. Eu odeio, cara. Eu odeio papo furado. A gente... Então, mas aí eu acho que aí a gente entra num outro aspecto nosso brasileiro, em comparação com os gringos, que é a questão da produtividade. Né? Porque as pessoas no mercado de trabalho, a gente não é amigo. A gente é colega de trabalho, ponto. Eu não sou teu amigo, não sou teu brother. Eu tô pedindo pra você editar um vídeo, eu tô te pagando, você tá me fazendo o serviço. É isso, não sou teu amigo, não quero saber, foda-se, né? Pra gente não, a gente já quer intimidade, já fica amigo, já sabe do filho. Pô, já não tem maior prova que o Dois Empregos. Toda semana é história de pegadinha, de fofoca, do cara que subiu no negócio, outro escondeu a escada, isso é no trabalho dos caras. Não, os Dois Empregos acho que não existiria em outro país, Klaus. Não existiria. Não. Imagina Dois Empregos na Alemanha? Tipo, difícil. Na Dinamarca. Aliás, Suécia, essa questão do não saber falar não, eu quero aproveitar o gancho aqui pra falar que a gente bateu um papo sobre isso muito legal também na outra participação do Claudinho e da Amanda, que foi no episódio 144 do Dois Empregos, que leva o mesmo nome do site deles, é o episódio Vagas pelo Mundo 144. Você que tá ouvindo pela primeira vez aqui, chegou pelo Dois Embarques, vá conhecer o Dois Empregos, ou se você já conhece, fica aí a recomendação, o Dois Empregos do Vagas pelo Mundo. Boa. Eu queria aproveitar, eu ia perguntar, e o Claudinho já respondeu, né? Eu ia perguntar se vocês de fato são apaixonados pelo país e tal. Ele já respondeu, que deu pra ver que até se emociona, né? Mas assim... eu me emociono, cara, eu me emociono, de verdade. Porque é um país então, muito massa. Isso já tá respondido. Agora eu quero saber, tipo assim, pra quem tá indo pra Portugal, seja pra morar, mas até pra quem vai turistar, vai... O que você fala, isso aqui é imperdível de Portugal. Você tem que ir em tal lugar, ou você tem que comer tal coisa, tal, porque isso aqui é só aqui que você encontra, tal. E pode ser alguma coisa que as pessoas não esperam aí. Não sei o que vocês vão falar, mas o que vocês indicariam? Assim, tem muitos pontos turísticos que são pra turistas, né? Então, por exemplo, o Pastel de Belém, que é imperdível, né? Todo mundo tem que experimentar uma vez na vida. Pastel de Belém. Em Lisboa, tem a Torre de Belém, que é um lugar super famoso em Lisboa também, que vale muito a pena conhecer. Claro. Não, eu ia dizer que o pastel de Belém, que na nossa cabeça no Brasil a gente fala pastel de Belém, mas pros portugueses é pastel de nata. É uma nata. E pastel de Belém é uma marca, né? A marca Pastel de Belém. É como se Gillette, Nescau, enfim, né? É um achocolatado, a gente chama de Nescau. Pra eles, quando a gente fala pastel de Belém no começo, a gente ia no supermercado aqui, no norte, falava, vou comprar esse pastelzinho de Belém. O cara viu, é um pastel de nata. Eles corrigem o tempo todo, quando você chega numa pastelaria aqui em Portugal, que é padaria, pastelaria, você vai pedir... Bom dia! Lembrei do dia que eu achei que eu ia comer pastel. Você vai pedir um abatanado, vai pedir uma nata... um jesuíta, uma tosta mista ou uma sandy. Então, você pode escolher, né? Você vai chegar e tem que experimentar as coisas típicas, não adianta, ainda falam que é o mesmo idioma, cara. A gente realmente... Não é. A única coisa que eu entendi aí foi sandy, Klaus. E nem é o que eu tô pensando, porque se você for pedir uma sandy, não é. Não, é um sanduíche. Um sanduíche é sandy. E falta um pouco de maturidade pra gente no Brasil, morando aqui em Portugal. Tipo, você vai no mercado, tem cacete cortado pro cara comprar. Tem a punheta de bacalhau, recheadas, o bacalhau cru. Porra, recheada. Feira da foda, né? O periquita. Tem a Feira da Foda, que é aqui no norte. Ia ser difícil pra mim. Mas aí... Qual que é a tasca que tu postou esses dias?
Da foda. Tasca da Fodinha, Da Fodinha. Tasca sim. da Fodinha, tem bastante. Tem a região dos Anais. Tem. É uma região, né? Uma vila. Então... Você vai na estrada, assim, Anais. E uma coisa que os brasileiros erram muito aqui em Portugal, inclusive a gente, é o que é cidade e o que é vila. Pro português é inadmissível você chamar uma cidade de vila se ela é vila, né? Por exemplo, Sintra, que é uma cidade enorme, uma vila enorme do lado de Lisboa, que tem muitos monumentos e lugares lindos. Tem o Palácio Nacional da Pena, que é lindo. Tem o Castelo dos Mouros. Tem muita coisa pra visitar. É um castelo todo colorido que tem lá, né? É muito bonito mesmo. Isso, é o da Pena, o Palácio Nacional da Pena. Que tem uma vista pro mar. Então é um lugar lindíssimo, que vale muito a pena quem vai, assim, passar 3 dias em Lisboa, por exemplo. Um dia tira pra ir pra Sintra, porque vale muito a pena. Então, assim... E é uma vila. E a gente acha que é uma cidade, mas não é. Isso, e as pessoas sempre reclamam. Você não pode falar errado. Caramba. Não, você tem que falar certo. Um lugar imperdível também, que fica em torno de 1 hora de Lisboa, é Évora, que tem a Capela dos Ossos. Tem um templo romano na cidade e tem a Capela dos Ossos. Que aqui, na entrada da capela, tá escrito: nós que aqui estamos, por vós esperamos. Caraca! Então é uma capela toda feita de ossos. Tudo de ossos. Deixa o recado. Então, o Claudinho... É lindo. O Claudinho ficou... Não, pesquisa aí pra vocês verem. Capela dos Ossos em si. Eu tô ligado vale desse muito lugar a pena aí. visitar. É bem da hora, meu. Eu não fui, nunca fui pra Portugal, mas já pesquisei. E, pô, muito da hora, cara. 2 cidades que você... Évora, Sintra, Lisboa, Porto. Cascais, Porto. Tem um outro lugar que é incrível, que é Coimbra, que tem a Quinta das Lágrimas, que é o lugar da história de Inês é Morta, a história de Pedro e Inês, que foi filho, né, do rei de Portugal, e ele teve um amor, ele ia virar rei, e ele teve um amor incrível pela Inês, que era da Catalunha, né? Da Catalunha não, era castelhana, né? Era da Espanha. Castelo. E ela era acompanhante, né? Uma ama da esposa dele. Só que ele se apaixonou por ela. Então tem a história de amor deles, na Quinta das Lágrimas, que inclusive a pedra, a rocha, ficou vermelha de sangue do choro de Inês, porque a Inês foi assassinada, né? A mando do pai. E hoje nesse lugar funciona um hotel, mas que se tu pedir lá pra entrar, eles te deixam, porque é um monumento. Ah, que legal. É uma história incrível de amor, né? E depois que ele virou rei, ele declarou ela como rainha, mas aí não adiantava mais. Então agora a Inês é morta. Então tem essa expressão, né? Agora a Inês é morta, não vale mais a pena. Só que ela foi declarada como uma rainha póstuma, né? Então é uma história de amor, assim, que, nossa, é um lugar incrível pra visitar. Eu acho que outro lugar que é maravilhoso pra quem acredita em Deus e, né, religioso é o Santuário de Fátima, na cidade de Fátima. Sem dúvida. Tem uma energia incrível. Sim, que tem a Capela das Aparições. Puta, é sensacional. O lugar é maravilhoso, assim. E quando a gente visitou, é interessante porque as pessoas estão pagando as suas promessas ali. E aí tem os lugares pra colocar as velas. E aí eu lembro que foi a primeira vez na vida que eu vi vela em formato de perna, formato de cérebro, de pulmão, que quando as pessoas alcançam a cura de alguma doença, elas compram a vela no formato do órgão. Entendi. É sensacional. Inclusive no Facebook do Santuário de Fátima tem todo dia a transmissão na Capela das Aparições, na Capelinha das Aparições tem a missa. Outra cidade que é próxima ali de Fátima, já subindo aqui pro norte, é Nazaré, onde tem as ondas. As ondas gigantes, bem pertinho de Fátima, né? Bem pertinho. Isso, que só aparecem nos meses frios, nos meses de inverno. Então ali dezembro, janeiro, ali agora fevereiro, que já tá acabando. E tem o webcam ao vivo, né, que dá pra acompanhar antes de ir, pra ver se tá com onda gigante. Que legal. Pra ver se vale a pena a visita no dia. Que são bem legal. das maiores ondas do mundo, né, em Nazaré. Isso. E aí continua subindo um pouquinho, Aveiro. Só voltando um pouquinho, em Lisboa, né, tem um lugar imperdível também, que é onde nasceu Santo Antônio, né? Então Santo Antônio de Lisboa nasceu em Lisboa e a igreja dele fica... Que é o Santo Casamenteiro. Fica bem embaixo da Sé de Lisboa, que é um lugar, uma região lindíssima, né? De Alfama, que tem vistas maravilhosas, miradouros, né? Pro Rio Tejo, é lindo. Os mirantes, né? Os mirantes, né? Aqui em Portugal nós falamos miradouros, é um lugar lindíssimo e a igreja dele também é que tem uma energia, dele. Assim, impressionante. Ali a gente ouviu muitas histórias sensacionais. Nossa, que legal, eu acho que... cara. E eu acho que vale observar que Portugal, vocês estão falando vários destinos, às vezes o cara pensa, pô, eu não vou em tudo, mas é um país pequeno que é fácil a locomoção também, né?
É do tamanho de Santa Catarina, mais ou menos, né, cara Portugal. turistar, tipo, tem o trem que vai até esses pontos, assim? Assim, dependendo do tempo, né? Geralmente, assim, o ideal é, tipo, alugar um carro, né? Porque aí você consegue matar mais cidades... Ir pro interior, né? Num tempo mais curto. Se você for fazer apenas Lisboa e Porto, né? Ou Porto, né? Muitas pessoas falam errado. Em Porto, não, falam no em Porto. Porto, mas é no Porto, na cidade. No Porto. No Porto. Fica 3 horas, menos de 3 horas de trem, né? Do Alfa Pendular, que é o trem de alta velocidade, que vai a 200 km por hora, 220. Então, você pode fazer Lisboa e Porto, se a sua viagem for curta. Se você tiver mais tempo, nós recomendamos que você visite Sintra, Évora, Fátima, Lisboa, Aveiro, Porto, que é a Veneza portuguesa. Guimarães, que é uma cidade lindíssima aqui no norte, né? Então, Viana do Castelo, tem muitos lugares bonitos pra você visitar. Depende de quanto tempo você vai ficar no país. E se for no verão, o principal destino é o Algarve, que tem resorts incríveis. E é uma vibe, assim, maravilhosa. Muitas falésias, né? Tem rochas lindas, passeios de barco. E as praias são belíssimas. Cara, eu acho bizarro o tanto de coisa que tem pra fazer aí, comparado com o tamanho do país, assim. É bizarro, porque, como eu falei, é mais ou menos do tamanho de Santa Catarina, né? Portugal. Do tamanho de Pernambuco. Do tamanho de Pernambuco, você vê. Bicho, vocês citaram aí... Falando por cima, vocês citaram umas 10 cidades aí que dá pra fazer coisa da hora e tal. Que legal. Sensacional, sensacional. E as pessoas não têm muito essa ideia, né? O pessoal fica muito em, vou pra Lisboa e pro Porto e tal, e tem muitas outras coisas pra fazer, né? Acho que até é legal de trazer isso, assim, que do extremo norte, né, do mapa de Portugal até o extremo sul, são mais ou menos 720 quilômetros. Então você atravessa o país em 7 horinhas. Você vai por uma autoestrada, você vai a 120 por hora, em 7 horas você atravessa o país. E de leste a oeste, né, do mar até a fronteira com a Espanha, a parte mais larga acho que são 220 quilômetros. Então você imagina, você atravessa o país inteiro, rapidinho, muito rápido. Isso é outra coisa que, em termos de Brasil, a gente não sente saudade nenhuma, que é a questão da infraestrutura. Porque quando a gente viaja aqui, você pega essas autoestradas, que é difícil ir a 120, né, que é o limite. Porque, cara, dá vontade de ir a 200 por hora. Porque, assim, as estradas são um tapete. Na Espanha também, na França também. Na França, na Inglaterra. O Claudinho foi de carro, né? De Portugal até a Inglaterra. Fui atravessou no Eurotúnel. Levou nossas 2 cachorrinhas quando a gente foi morar lá. E eu fui de avião com a nossa filha, que era bebê na época. Então, ele passou por todos os países dirigindo. E as estradas são excelentes. É uma infraestrutura animal, assim, sabe? É um negócio que você fala, não é possível. Né? Inclusive, a gente tem um sonho que a gente quer realizar em breve, que é viajar de motorhome e alugar aqui em Portugal e ir subindo, passar pela Espanha, França, Alemanha, enfim, e depois voltar. E eu falo pra Amandinha assim, cara, tem estrutura, né? Tem posto de gasolina, tem onde dormir, tem onde almoçar, tem onde tomar banho, é animal, assim, é sensacional. E aqui em Portugal, claro, o que pega é o valor dos pedágios, são caros. Então, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, do Porto até Lisboa, você vai gastar aí uns 40 euros de pedágio, 45 euros de pedágio pra ir, 45 euros pra voltar. Nós aqui na nossa cidade, né, de Braga até o Algarve, o sul de Portugal, a gente gasta 50 euros pra ir e 50 euros pra voltar. Então, são 100 euros só de pedágio, fora a gasolina. É caro. Caro. Mas é aquilo, não vai furar o pneu, não tem, é uma estrutura assim, você vai a 120 eternamente. Porém, diferente do Brasil, e aí eu acho isso muito legal também, que mas eu não quero ir pela autoestrada, eu tô sem dinheiro, e eu quero ir pro Algarve, de Braga. Você tem a estrada nacional. Você pode ir sem pagar nada, né? Só que você não pode passar de 70 por hora nos lugares onde não tem cidade. Dentro da cidade é 50 ou 30 km por hora. E aí não é estrada duplicada, é estrada simples. Mas você sempre tem a opção de não gastar nada pra viajar. Coisa que no Brasil às vezes a gente fica assim, não quero pagar o pedágio da 101. Eu não sei, eu vou por onde? Não sei. Né? A gente não tem opção, não sei se tem a opção. Né? Aqui tem sempre a opção, inclusive quando você colocar num Via Michelin da vida, você vai colocar assim, quero ir, por exemplo, a gente já foi pra Madrid de carro e daí você põe, aí ele pergunta, você quer ir pelo pedágio ou sem pedágio? Aí ele te diz, com pedágio vai levar, são 5 horas, 6 horas, sem pedágio são 7 horas, 8 horas. Aí você escolhe, entendeu? Então sempre te dá essa opção. E pra vocês terem uma noção, assim, quem não conhece, né, Portugal, o salário mínimo em Portugal hoje, em 2024, é 820 euros. Já ia entrar nessa questão, hein, vocês falando de custo de viagem, né? Pra fazer uma viagem até o Algarve e gastar 100 euros de pedágio e de volta é muito alto, né?
Porque eu até queria saber de vocês, aproveitando que vocês falaram de pedágios, como que é a questão do custo de vida, e pra gente não fugir muito aqui do tema do feed, também falar um pouco da questão de trabalho. Quer dizer, aqui no Brasil a gente é acostumado a 30 dias de férias, a determinados benefícios. Esses dias comentei com o tal cliente canadense dos 30 dias de férias, ele achou estranho, porque ele está acostumado com 2 semanas. Então cada país tem um jeitão, né, de remunerar, de dar folgas, benefícios e tal, e tem um custo de vida, né? Como que foi essa mudança para vocês nesse sentido? Então, quando nós chegamos em 2014, o custo de vida era bem diferente, porque Portugal ainda estava em crise, né? Então, o euro também era R$3,12. Hoje, o euro fica na faixa dos 5,50, né? Então... Já chegou a 7. Já chegou a 7, né? No auge. Então, foi uma época bem difícil. Foi uma época bem difícil, com R$7. É o famoso 7-1. Foi bem difícil. Foi em 2014 isso? Não foi. Não, foi um pouquinho mais pra frente. Foi depois. Que a moeda do Brasil, o real, estava muito desvalorizado. Então, foi uma época bem difícil para todo mundo que morava aqui. Principalmente para aposentados que moravam em Portugal nessa época. E recebiam o dinheiro do Brasil e transferiam todos os meses. E muita gente voltou pro Brasil, inclusive, nessa época. Porque o custo de vida estava muito alto. E de 2 anos para cá, né? Na verdade, desde a pandemia, as coisas aumentaram bastante, né, de preço. E agora com a guerra também da Rússia e da Ucrânia também, o custo de vida aumentou significativamente em todos os países europeus, né? Principalmente o preço de energia e gás e de produtos, né? E de aluguel, né? De aluguel também, principalmente. E o preço das mercadorias aumentou por conta do aumento do combustível, né? Naquela época. E não baixou, né? Não. Muita coisa ficou naquele patamar, né? Enquanto a gente pagava €2,99 num azeite de oliva de Portugal, né? 750 ml, hoje nós pagamos 5, 6 euros, né? Tá, a maioria... Dobrou. Tá o dobro, né? O pacote de macarrão, que a gente pagava 39 cêntimos, hoje a gente tá pagando 89 cêntimos num macarrão tradicional, que é da marca do mercado, que aqui as marcas brancas, né, as marcas do mercado são muito boas. Mas o custo de vida aumentou bastante, muito. E as pessoas, né, recém-chegadas, que não pesquisaram muito bem sobre essa atualização dos preços, estão passando muita dificuldade de conseguir alugar um imóvel, e principalmente famílias inteiras conseguir alugar um imóvel sozinhas. Muitas pessoas estão dividindo quarto, já virou igual Dublin, né? Tá muito parecido com Londres e Dublin, Amsterdã, porque as pessoas estão tendo que dividir apartamentos em família. Então a pessoa mora dentro de um quarto. Caramba. Inclusive, já existem índices de preços que mostram que Lisboa tá mais caro que Paris, um imóvel. Caramba! Mas isso eu queria até trazer essa informação que a Mandinha trouxe, que eu acho legal também, já que a gente tá falando disso. Que muitos imóveis viraram Airbnb, né? Não só isso. Pra atender os turistas, e aí faltou imóveis para as pessoas morarem. E não só isso, aconteceu, voltando um pouquinho antes, o que acontece? A crise de 2008 nos Estados Unidos, foi a crise mundial e tal, aqui na Europa chegou muito forte em 2012. Como a gente veio pra cá em 2014, que a Mandinha falou, era outra vida, né? Tanto quando a gente avisou as pessoas próximas que a gente tava vindo pra Portugal, as pessoas, mas vai fazer o que lá? O país tá falido, não sei o que e tal. E aí, o que aconteceu nesse período, se vocês vão lembrar aí, foi uma crise imobiliária, né? Inclusive os fundos americanos eram na questão imobiliária. E nesse tempo, então, até de 2012, ali de 2008 até 2015, 2016, Portugal também ficou sem construir. As construtoras faliram, muita galera, mão de obra daqui, saiu daqui, foi pra Luxemburgo, Suíça, enfim, tem muitos portugueses emigrados, né? Inclusive, Paris hoje é considerada uma nova capital portuguesa, que tem 200 mil portugueses morando em Paris, né? Então, assim, é um país de muita emigração, as pessoas saem daqui muito. Ou pra França, Luxemburgo. Então, aí o que aconteceu? Até 2014, 15 ali, Portugal tava mal das pernas na questão econômica. E aí começa a se recuperar, mas ficou mal porque não, né? A questão das construtoras também não construíram mais imóveis. E aí, 2015, 16, 17, entra o boom do turismo. Então, muitos imóveis aqui em Portugal foram convertidos em Airbnb, em alojamento local, então virou um hotelzinho e tal. Tanto que agora foi proibido, né, nas grandes cidades. Não pode ter Lisboa novo, e no né? Porto, não pode mais ter Airbnb. Isso. E o governo tá aumentando a taxação para as pessoas desistirem e colocar o imóvel no mercado de aluguel. E aí as pessoas... Então, olha só que triste coincidência, vamos colocar assim, né? É bom porque sai da crise, mas é ruim porque nessa crise não construiu os imóveis que precisava construir e começa a chegar muito imigrante.
né? E o país começa a ganhar um monte de prêmio. Um monte de prêmio. Portugal começa a ser reconhecido mundialmente como um destino turístico. E aí todo mundo imagina, você tem um apartamento em Lisboa, você fala, não vou botar pra aluguel, coisa que eu ganho num fim de semana. E por exemplo, apareceu muito na TV nessa época, né? Quando começou o Airbnb, as pessoas reformando os imóveis pra fazer apartamento de Airbnb, principalmente no Porto e em Lisboa, retirando idosas que pagavam 200 euros de aluguel, né, idosas, aquelas de avental, portuguesas que ficavam na sacada lavando roupa, colocaram a roupa, e essas pessoas tiveram que morar muito mais afastados, pagando valores muito mais altos de aluguel, porque as pessoas, né, os donos dos imóveis, os senhorios, né, na Inglaterra nós falamos landlords, aqui em Portugal é senhorio, os senhorios, os donos dos imóveis, optaram em fazer Airbnb para ganhar em torno de 100 euros por dia. Porém, não vou colocar ali, de novo, eu advogado do diabo, hein? Não vou botar a culpa só nos donos dos imóveis. Por quê? Porque o governo também não fiscalizou e não só isso. O governo incentivou que os donos de imóveis fizessem isso para atender essa demanda alta do turismo. Então ele assim, o Caio tem um apartamento meio velho, também, né? Meio velho ali no centro do Porto. Ó, você pegar o incentivo do governo, você pode reformar e colocar pro Airbnb ou alojamento local. E aí você vai lá, se endivida, porque você tem que pagar isso, né? Você pega o empréstimo, reforma o apartamento e coloca. Aí nesses anos, o governo falou, que lindo, obrigado, Caio e tal. Agora é um problema da habitação. Tem que tirar do Caio, eu acho sacanagem. Outra coisa, outra crise que aconteceu aqui em Portugal da habitação, né? Voltando nesse assunto, foi do visto Gold, né? Que é o visto ouro aqui de Portugal, que tem em muitos países europeus, que se uma pessoa estrangeira comprava um imóvel de 500 mil euros, tinha direito ao seu título de residência, sua autorização de residência, e depois de 5 anos virava um cidadão português. E muitos estrangeiros compraram imóveis milionários pensando nisso. Então a especulação imobiliária fez com que os preços... Hoje em dia já não é mais possível você comprar na costa, né, no litoral de Portugal, nem em Lisboa, no Porto. Só pode agora, só válido no interior, nas áreas com menos densidade demográfica. Caramba. Você vê, né? Cada hora é uma coisa, né, bicho? Cara, é interessante, eu lembrei até que a gente fez o episódio sobre microapartamentos e rolou algo parecido. Não era turismo, mas rolou isso do governo incentivar teu negócio e depois o governo voltar atrás, achar que é um problema e querer que não tenha mais. E daí você fala, poxa, é complicado, né? O planejamento ser só de curto prazo, né? Exatamente, não só isso, porque você tem um país que é aquela história. A gente no Brasil, a gente demora muito pra sentir a crise e demora muito pra sair da crise, porque é um país muito grande, é um gigante. Então, assim, o Brasil é muito grande. Então, ele país continental. É muito grande. O cara, pra sentir a crise, leva 10 anos. Pra sair da crise, mais 10 anos. Aqui em Portugal, não. A gente tá falando que é um país do tamanho de Pernambuco. Então, assim, começou a crise, no mês que vem tá todo mundo morando na rua. Fome. Passou a crise, tá todo mundo apartamento na praia de férias. Isso, a gente percebe isso. Taxa Quando a de gente juros, chegou né, aqui, que aumentou também na Europa, né? A gente chegou aqui, era uma vida. Mudou a vida, tá mudando a vida, e assim, assiste televisão, o cara fala, amanhã vai aumentar o imposto, não sei do que. No outro dia você já sente no teu dia a dia, o teu vizinho já tá desesperado, você fala, nossa, é muito rápido. Muito rápido. E aí, pro bem e pro mal, né? Assim como demorou... Foi rápido pra ir pra crise, foi rápido pra sair da crise. E as pessoas que compraram imóveis aqui em Portugal nos últimos anos com a taxa de juros variável sofreu muito com a guerra, né? Então, porque a taxa de juros aqui na Europa aumentou muito, muito, muito. Então, assim, quem pagava 350 euros de aluguel, de prestação, né, da habitação... Dobrou. Hoje tá pagando 700. Então, muitos imóveis já estão indo pra leilão também nos bancos, porque a crise está acontecendo. Tá grande. Isso é outra coisa que não é nem só o tamanho do país, né? Questão de matriz energética. Aqui no Brasil, o país, além de ser grande, a gente tem as hidrelétricas, né? Matriz limpa, não sei o quê. A gente tem petróleo, a gente tem tudo aqui. Então, eu imagino que na Europa, como é tudo mais juntinho e mais interdependente, assim... deu uma treta na Rússia, mudou o preço da energia. Deu uma treta não sei onde, sabe? É combustível, exatamente. É tudo, né? É muita treta, hein, cara? E também tem as brigas internas que ninguém fala muito, assim, mas que, por exemplo, existe um projeto pra ter um oleoduto, né, de petróleo, pra que venha de Marrocos pra Espanha e pra Portugal. Só que aí a França não deixa, entendeu? Aí a galera, não pode isso aí, mano. Não, porque aí é a briga interna, porque, tem que... Não. Aí, por exemplo, vocês estão vendo agora, tá tendo a crise dos agricultores aqui na Europa. O que tá acontecendo? Com essa agenda ambiental, muito, né, em questão de... Aumentar impostos, até 2030, zerar a emissão de carbono, não sei o que, tal. Os fazendeiros falaram, viu,
Daí vocês vão botar 50% de imposto na nossa produção e vão importar banana da Costa Rica 0% de imposto, como é que vai fazer? Aí, entende? Então, assim, existe esse protecionismo que, inclusive, o Brasil sentiu na questão do acordo do Mercosul com a União Europeia. Por que a soja e o milho do Brasil não entram aqui? Porque a União Europeia não deixa. Fala, não, tá usando o produto químico, fosfato não sei do que, glifosato não sei do que, não pode. Por quê? Porque senão mata o produtor de milho aqui, que tá pagando 50%, 60% de carga tributária. E essa questão interna é uma coisa que eu e a Mandinha estavam falando esses dias. Portugal e Espanha é meio Brasil e Argentina, assim, a galera... Só que além do futebol, óbvio, né? A gente no Brasil tem essa treta com a Argentina, e aqui português não gosta de espanhol, então os portugueses dizem, da Espanha não vem nem bons ventos, nem bons casamentos. Eles não gostam. E os espanhóis não fazem muita questão com os portugueses. Estão sempre junto, porque é tudo pertinho, a gente mora 80 km da Espanha aqui, então a gente tá sempre por ali. Eles tratam a gente bem, a gente trata eles bem, né? Os portugueses todo mundo trata bem, mas rola aquela meio tretinha. Aí eu falei pra mano, se Portugal e Espanha falassem, gente, vamos sentar aqui igual gente grande e vamos fazer a Península Ibérica, Portugal e Espanha, bombar. Ia voar. Cara, não tinha pra bater. Voar. Só que aí entra as tretas. Não, porque em 1800... mas aí se for puxar esse fio aí, vai embora, né, meu? O que vai achar de... A eterna revisão dos pecados dos bisavós, né, cara? Não termina nunca essa conta, aí, é pra sempre. Tem mais alguns minutos de programa aí, mas eu não queria deixar de fazer duas perguntas aqui que eu pretendo fazer para todo mundo que vier aqui. Que é o seguinte, eu queria que vocês citassem uma coisa que você acha que o brasileiro deveria aprender com o português e uma coisa que o português tinha que aprender com o brasileiro. Posso começar? De qualquer setor, totalmente abrangente a pergunta. Tá, eu acho que a gente... Cuidado! Não, eu acho que a gente brasileiro tem muito a aprender com os portugueses na questão de sermos mais civilizados. Eu acho que, de maneira geral, os portugueses são muito civilizados. São pessoas mais bem educadas no sentido do dia a dia, do bom senso. Então, assim, por exemplo, tô num show, é pra calar a boca e assistir o show. Não, entendeu? Tipo, vou dar outro exemplo. Aqui em Portugal a gente brinca, né? Que quando você liga o pisca-alerta do carro, o carro fica transparente. Então todo mundo para por cima de calçada, um por cima do outro. Você fala, meu Deus, no Brasil, nossa cidade lá, o guardinha da municipal ia ter ler, de tanto passar multa. Aqui não. Por quê? Porque o português, ele para em cima da calçada, mas se você quiser passar com cadeira de roda, com carrinho de bebê, vai passar e ele não tá trancando a rua. Existe aquela coisa assim meio que... A gente é um bom senso, generalizado. Eu penso isso, que se tivesse que o português ensinar alguma coisa pro brasileiro, era ser mais civilizado. Do outro lado, eu acho que nós brasileiros temos muito a ensinar pros portugueses, no geral, né? Eu vou otimismo. Pegar aqui... Não, otimismo deixo pra ti, mas eu diria no atender melhor as pessoas. Eu acho que a gente no Brasil... o atendimento que a gente faz ao público, então num restaurante, numa pizzaria, num 0800, eu acho que é muito melhor do que aqui em Portugal. Aqui em Portugal peca muito nessa questão do atendimento, de ser mais amigável, de ser mais afável, de querer que você volte, oferecer de te bebida, tratar melhor, de só... passar na tua mesa e ver que a latinha de coca acabou e trazer outra, oferecer, falar que tem sobremesa. Por exemplo, a questão de ser direto, né, e ser muito seco nesse atendimento. A Amanda esses dias ligou para um restaurante e perguntou, opa, bom dia, vocês estão servindo almoço? A resposta, sim. Tá, e aí? O que é? Não faz muita questão de vender, né? Não. Isso. Exatamente. Eu acho que essas duas coisas. Nós sermos mais civilizados, os portugueses atender melhor. Pô, esses dias eu passei em frente a uma churrascaria. Foi aqui em Campos do Jordão, perto aqui de Taubaté. Turístico, né, tal. Eu não ia entrar. Até porque era uma churrascaria bem cara. Mas eu fui enfeitiçado pelo cara que tava na porta. E quando eu vi, já tava com a mesa servida. Porque o cara foi me mostrando as fotos do cardápio, entendeu? Com toda a educação. Isso aqui é delicioso. Serve 2 pessoas, vocês estão aqui, ó. Tem o casal tá junto aí, não sei o quê. Pá, conversinha. Quando eu vi, tá comendo? Eu falei, rapaz. É assim. Você sabe que aconteceu isso comigo uma vez em Florianópolis, na frente de uma casa de prostituição. Isso...
Não pode? Não pode falar aqui. Não, eu digo porque eu lembrei. Quando eu vi, tava comendo. Olha aí, você vê. Eu acho que a gente deveria aprender com os portugueses, assim, acho que a gente tem pra ensinar o otimismo, que a gente é muito mais feliz, né, muito mais de bem com a vida, mesmo quando tudo tá uma merda, a gente diz, tá tudo bem, vai dar tudo certo, confia em Deus, Deus é brasileiro, a gente tá bem, né, eu acho que isso os portugueses poderiam aprender com os brasileiros, porque eles são mais pessimistas, reclamam mais, e a gente poderia aprender com os portugueses a questão de ser mais poupadinhos, de guardar mais dinheiro, porque eles sempre pensam quando que pode dar a próxima crise. Educação e nós brasileiros, financeira, a gente tá sempre gastando cartão de crédito, gastando pra ficar feliz e nos recompensar, né? Porque a gente trabalha e tal, quer nos Aí recompensar. fala, eu não sei se amanhã eu tô vivo. Tá vivo Isso, sim. exatamente. A notícia é essa, você estará tem vivo. conta pra pagar. Exato, e o português não. O português, ele guarda dinheiro de um modo geral, né? Eles são muito mais educados, né, financeiramente, e eles guardam dinheiro pras crises, né? Então, isso acontece muito, né? E eles não deixam você gastar à toa. Não. Né? Você quer comprar uma coisa à toa que você já tem, eles falam, não precisa, manda arrumar, faz isso. Não gasta dinheiro com isso. Legal isso, legal. Show. Tenta driblar um pouco essa mania de consumo, Consumismo. né, que a gente tem. Né? Isso. Da hora, interessante. Bem diferente. Klaus, você tem mais alguma pergunta que não pode deixar de ser feita ou podemos encerrar esse papo maravilhoso por aqui, porque, muito melhor a gente poder conversar aqui já deu 1h20 aqui, não sei quanto que vai dar isso editado, mas deu pra falar muito, né? Não vai ser muito editado, né? A ideia daqui do Dois Embarques é a gente ter um papo mais solto, certo? Conseguir aí, né, discutir esses sentimentos, essas experiências. A gente não falou muito aqui hoje de começo, o que motivou vocês aí, ou como que foi o começo e tal, mas a gente falou bastante disso lá no episódio 144, Sim. Então sempre bom lembrar. Aí, cara, de saideira aqui, você me pegou de calça curta, Caio. Já que o Caio perguntou o que o português e o brasileiro tem a ensinar pro outro, eu vou fazer uma pergunta parecida, uma pergunta cruzada. O que vocês têm mais saudade do Brasil e o que deixaria mais saudade caso vocês saíssem de Portugal? Olha. E agora, hein, meu? Eita lá. E agora, galera? Assim, eu tenho saudade do Brasil, das pessoas, da família, né? E dos amigos. E nada mais. E da água do mar quentinha, né? Da água do mar quentinha, da venda das coisas na praia, comer um milho cozido na praia, uma água de coco, essas coisas da praia, que aqui não tem, né? E porque aqui a água do mar é muito gelada, né? Em Portugal é um mar aberto, né? Então é muito gelada, a média é 16 graus a água, então é impossível entrar na água. É quase impossível, né, Claudinho? O primeiro ano que eu entrei aqui no mar, eu levei mais 2 anos pra achar o peru pra fazer xixi depois. É frio. Você é louco. É frio. E o que eu sentiria falta de Portugal, se eu voltasse... eu acho que eu sentiria falta de tudo. Eles nem pensam em voltar, Klaus. Não penso. Não. Eu sentiria falta de tudo, principalmente das pessoas, né, dos amigos que nós fizemos aqui, os amigos portugueses, porque assim, é difícil de fazer fazer amizade com um europeu, mas depois que você conquista, depois que você consegue quebrar essa barreira, né, do primeiro ano, do segundo ano, que são muito difíceis quando você vai morar fora, eles se tornam pessoas de casa, assim, da família, então os amigos portugueses eu sentiria muita falta. Eu sou um pouquinho diferente da Amandinha, eu não sinto saudade do Brasil, né, de nada. não me faz falta. Mas assim, ué. Não. E de Portugal, eu acho que eu ia sentir saudade de tudo, assim, porque primeiro essa questão da segurança, a questão das oportunidades que a gente tem aqui e que no Brasil era um caminho mais complicado. Eu acho que eu sou muito dessa questão da gratidão, sabe? Eu acho que quando a gente agradece pelo caminho, pela situação que a gente tá vivendo, as coisas tendem a melhorar. Então, quando a gente chegou aqui, a gente sentia muito, né, saudade, se desvencilhar, né, esse começo de vida no exterior. Pra gente também era tudo muito novo. Visto de estudante, né, do mestrado, sempre renovando todo ano tem que ir lá, renovar documento e tal. E hoje, né, como a gente tem cidadania
cidadania portuguesa também. Então, assim, é um outro não problema, essa questão do documento. Então, a vida fica mais leve, mais fluida, assim, as coisas acontecem. Eu morro de paixão por Portugal. É um país que eu admiro demais pela história, pelo contexto em que os portugueses viveram e vivem, né? É um país que passou por muitas, como a gente diz no Brasil, por poucas e boas. Aqui eu digo que a gente, né, os portugueses passaram por muitas e ruins também. Então, foram invadidos muitas vezes, muitas guerras. Resistiram bravamente. Então, assim, é um país que eu admiro a cultura, admiro a história, admiro a língua. Eles têm um respeito pela língua portuguesa que... cara, a gente no Brasil nunca vai ter isso, sabe? Eu acho que a gente menospreza demais a nossa língua e os portugueses não deixam isso acontecer. Eu acho isso demais, admiro demais isso. E deixo aqui registrada a minha gratidão por esse país que tão bem nos acolheu e que, cara, eu do Brasil... Eu lembro que uma vez me perguntaram se eu tinha vergonha de ser brasileiro e eu respondi que não, porque eu não escolhi. E eu acho que a gente tem que ter vergonha daquilo que a gente escolhe. Aliás, é um país que eu gosto e respeito, mas que eu prefiro estar no meu barquinho olhando a ilha de longe e deixar a ilha pra quem gosta e admira. Eu hoje tô que nem os jurados do Ídolos. Hoje é não, né? Hoje é não. Virou hoje português não. completamente. É um português. Tá sincero demais. Eu nunca estive em Portugal, mas posso dizer que a minha maior saudade é a francesinha, saudade do que a gente nunca viveu, né? Realmente esse sanduíche que vocês descreveram aí me deixou absolutamente. A gente vai levar vocês num restaurante que é sensacional. Sensacional. Que não fala maravilha. que eu vou, viu? Não fala não. E tem cerveja artesanal também. Tem cerveja artesanal também aqui em Portugal. Vixe, rapaz, nós vamos, né? Primeiro que vocês falam que é seguro, que tem comidas boas, turismo bom, que tem muito velho. Eu já nasci velho, entendeu? Então esse programa me seduziu muito a pelo menos ter que ir conhecer Portugal. Boa. Com certeza eu vou algum dia, eu vou e quando eu for aviso vocês. Maravilhoso. Avisa, por favor. Que maravilha, que maravilha. Para encerrar, queria que vocês, claro, divulgassem aí as suas redes sociais, o site de vocês. Se tiver alguma novidade para contar, aproveite esse momento e conta para nossa audiência aí onde encontrar vocês e tudo mais, por favor. Pô, é aquela história, né? Quando a gente tá pensando em morar fora, todo o jacaré vira tronco. Então o cara tem que ficar esperto também, porque uma coisa que a gente preza desde o começo com vagaspelomundo.com.br, que é o nosso site, é de sempre trazer a verdade. Então, assim como em todos os conteúdos que a gente produz, né? A gente fala, eu escrevi um livro que chama Morar Fora, Sentimentos, Quem Decidiu Partir, e que muita gente achava no começo que era um guia de como morar fora, e depois que você lê o livro você fala, opa, peraí, o buraco é mais embaixo, né? E eu queria deixar... Tem a versão eletrônica, né? Tem um e-book e que está disponível no nosso site, e também tem um livro físico que nós enviamos para todos os países. Boa. E o livro vai autografado. Exatamente. Então aqui fazer o jabazinho. Se você está pensando em morar fora, acesse sempre o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br, porque lá a gente posta notícias que podem mudar a sua vida, e a gente sabe que graças ao nosso trabalho, graças a Deus, a gente já mudou a vida de muitas pessoas que tinham essa vontade de sair do Brasil ou do seu país de origem, porque a gente tem muitos ouvintes, seguidores e leitores também de outros países e que conseguiram encontrar uma oportunidade de emprego no exterior. E aí fazer o jabá, porque a Amandinha faz currículo para quem quer morar e trabalhar no exterior. Então, se você precisa fazer o seu currículo em inglês, deixar o seu LinkedIn bala e já começar a receber proposta de emprego aí onde você está nos ouvindo, você entra em contato com a gente. Tem no nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br, todas as nossas redes sociais, que é @vagaspelomundo. Tem o nosso canal no YouTube. Segue a gente no Instagram, no TikTok. E o nosso canal no YouTube é Vagas Pelo Mundo. E tem o nosso podcast, que é o Partiu Morar Fora. Tem várias plataformas de streaming. Exato. Queria agradecer. Obrigado de coração. Muito conteúdo, hein? Muito. Tem bastante, hein? Muito. Duas pessoas. Queria agradecer demais pelo convite, pela oportunidade, pela lembrança, né? Pra gente aí debutar esse novo projeto de vocês, o Dois Embarques. Queria desejar muita sorte, muita perseverança. Não desistam. Sigam em frente, porque com certeza... tem muita história boa pra ser contada nos microfones do Dois Embarques. É verdade. Parabéns pra vocês pela iniciativa. Desejo muito sucesso. E faltou responder uma pergunta.
férias em Portugal são 22 dias úteis. Boa. Já fica aqui, só pra não ficar respondido. Pra encerrar, falar de férias. É isso aí. 22 dias nem tão úteis, né? Espero eu. Então é isso. Muito obrigado. Maravilhoso. Muito obrigado por prestigiar, porque esse projeto é muito experimental, ainda é só um piloto, mas se o ouvinte tá ouvindo é porque deu certo. É porque Boa. já tá indo pro ar, Boa. então, e já viram mais episódios. Maravilhoso. Muito obrigado. O papo foi sensacional. Eu poderia ficar por mais horas aqui conversando. Sim. E, pô, bom, eu sabia que seria um sucesso, porque chamar esse casal aqui, Klaus, é sempre sinônimo de boas histórias. E também, relembrar nossos ouvintes, então, que esse é um conteúdo bônus. Como não é o Dois Empregos, não tem sorteio de caneca, camiseta, agradecimento de ouvintes, todas essas coisas. Não tem. Por hoje, não vou deixar de fazer o jabazinho do nosso site doisempregos.com.br para você mandar histórias, participar lá, mas hoje é isso, certo? Mas é mais enxuto aqui o recado, porque estamos começando aqui esse outro projeto e nos vemos então semana que vem e vamos assim até o episódio 8, beleza? Muito obrigado, pessoal, esse foi o Dois Embarques. Valeu, abraço, hein? Valeu! Dois Embarques.